tenho aprendido muito com o professor Arthur. Eu sou Merilene Medeiros de Souza, sou de Codó, Maranhão. Conheci o professor através desses cursos que ele ministra de forma gratuita. Adquiri a mentoria dele, não estou arrependida, já vai fazer 1 ano. Então, eu vou renovar com certeza e pretendo permanecer com a mentoria, participando desta mentoria, adquirindo, renovando, enquanto eu estiver atuando na área contábil. Eu busco conhecimento na área fiscal, na área tributária, e tenho aprendido muito com o professor Arthur. E com certeza eu permanecerei nesta mentoria porque é excelente. Se eu não tivesse fazendo esse curso, eu acho que eu já tinha jogado a toalha e tinha saído da empresa, porque eu não ia conseguir seguir sem esse apoio, esse suporte que a maestria dá. Meu nome é Giane, tenho 51 anos, moro em Franca, São Paulo, e trabalho na área fiscal e contábil já desde os 16 anos. Sempre trabalhei nessa área. Eu conheci a maestria, uns 2, 3 meses depois, eu conheci, porque eu procurei um curso e conheci. E vou falar para vocês, o Arthur é uma pessoa muito didática, muita paciência com todo mundo, explicando. Então, assim, isso me deu realmente um respiro. Eu fiquei bem mais aliviada estando com esse curso. Então, já vai fazer 2 anos que eu estou com o curso e me ajuda demais. Eu tenho que falar que eu não conseguiria seguir sem o curso. Eu meio que cansei de CLT, gostaria muito de ter meus próprios clientes e o meu objetivo é esse. E com a maestria, isso para mim tá ficando mais palpável. Eu estou tendo mais condições de segurança, de capacidade de falar assim, não, eu consigo sim, eu consigo ter meus clientes com esse suporte. Então, o que eu tenho a dizer é que eu só tenho que agradecer toda essa orientação, todos esses ensinamentos que a maestria tem dado, e isso me ajudou demais. Isso eu posso garantir que foi a minha tábua de salvação. Muito obrigado por tudo. Estou estudando na plataforma, agregando muito conhecimento em cima da didática que ele aplica e a forma como ele mostra na prática a funcionalidade de cada procedimento contábil. Eu ainda tenho alguns meses ainda para finalizar essa assinatura, mas com certeza já vou me preparar para que eu venha renovar essa assinatura e continuar com os meus estudos. Realizar com total segurança a abertura do meu próprio negócio. Olá a todos, meu nome é Wilmar Silva, tenho 54 anos, sou de Mineiros, Goiás, sou formado em contabilidade para mais de 12 anos. Navegando pela internet, buscando alguns cursos que eu pudesse passar por uma reciclagem e atualização, acabei me deparando com um curso do professor Arthur no YouTube e eu busquei pesquisar sobre a plataforma, o conteúdo do curso dele e percebi que, dentre vários que eu havia consultado, esse foi o que mais me deixou assim, motivado para mim atualizar dentro dos procedimentos de escritório contábil, atuando em cada segmento e em cada responsabilidade que o escritório tem que ter e aquilo que ele poderá oferecer para os seus clientes. Recomendo a minha maestria contábil. Desde a primeira vez que eu assisti uma aula pelo YouTube com o professor Arthur, eu fiquei muito encantada com a didática dele, a maneira dele passar as informações, passar o conhecimento e a motivação que ele passa para os alunos também. Quando a gente pensa que não tem mais nada a aprender, a gente percebe que a cada aula a gente tem, sim, um aprendizado novo. E estou aqui até hoje. Não me arrependo em nenhum momento de ter feito esse investimento na minha vida, porque isso aí mudou tudo. Meu nome é Maria, tenho 52 anos, moro em Goiânia, trabalho com contabilidade já tem um tempo. Conhecer a maestria foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida dos últimos 3 anos. Eu conheci os cursos do Arthur através do Instagram em um anúncio onde teria uma semana de cursos gratuitos. Foi uma semana proveitosa, de muito conhecimento, cresci bastante no meu desenvolvimento profissional. Isso me ajuda até hoje. Não me arrependo em nenhum momento de ter feito esse investimento na minha vida, porque isso aí mudou tudo. Eu sou muito grata por todo o conhecimento que tenho hoje.
Começou! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso segundo dia do nosso curso Departamento Fiscal, atualizações para você. Você está no lugar de atualização. É aqui o seu lugar, o lugar onde você fica verdadeiramente atualizado. E de verdade, eu estou muito feliz. Muito feliz por quê? Porque essa semana eu estou te fazendo um paralelo de todas as mudanças que estão acontecendo para esse ano, que vão acontecer ainda, mas você aprendendo o que existe, o que precisa ser feito agora, entendendo o porquê e o para quê. E não importa se você está na faculdade, eu estou aqui para te ensinar do básico ao avançado. Não importa se já trabalha na área, você está aqui para entender como fazer o passo a passo de maneira prática, chega de teoria. E se você já tem sua própria carteira de clientes, tem o seu escritório de contabilidade, sabe que é aqui aonde você pega o pulo do gato, a base legal, aquilo que vai fazer a diferença para o seu cliente. Esse é meu compromisso com vocês, todos vocês, durante essa semana. Vem comigo, porque é assim que a gente faz dentro da Mentoria Maestria. Você está tendo esse prazer de experimentar o que é a Mentoria Maestria. Que legal! Muito bom! Muito bom! Ó, quero dizer que já são mais de 65 mil alunos e eu tenho o prazer de falar isso, são 10 anos, né? 10 anos fazendo o que a gente faz e é um prazer. E aí, eu tenho que dizer que são por causa deles, cada um desses alunos que investiram em suas carreiras, que nos permitem estar aqui levando conhecimento prático, gratuito, pelo menos aqui durante essa semana, tá? Fazendo o que dá durante o tempo. A gente tem 1h30 de aula hoje, 1h30. Se alguém perguntar até que hora vai essa aula, você pode falar até 9h30. O professor Arthur está garantindo que vai levar a gente com muito conhecimento, muita prática, muita legislação, base legal para você. E os nossos alunos estão aí e eu quero deixar aquele abraço para você, você que é aluno de algum dos nossos treinamentos, principalmente da Mentoria Maestria, tá? Muito, muito bom contar com você nas nossas aulas aqui e muito obrigado por acreditar no nosso trabalho e por investir no seu próprio conhecimento. Que legal, muito bom. Vamos lá, hora da prática. É assim, aqui assim a gente já começa com prática. Vamos falar de prática, porque hoje a gente vai falar de lucro presumido, só que eu já quero mostrar para você como lançar, sabe, a apuração dentro do site do Simples Nacional. Na aula de ontem, daqui a pouco eu quero saber se você já aplicou alguma coisa do que você aprendeu ontem, daqui a pouquinho eu vou perguntar. Mas na aula de ontem eu te mostrei as situações, como funciona a questão de empresa e iniciatividade, como funciona a situação de a regra dos sócios, te mostrei como calcular uma empresa do Simples Nacional na prática, com a planilha, cada detalhe. Agora, eu quero te mostrar como fazer isso dentro do site do Simples Nacional. E aí, a gente começa a falar de lucro presumido, porque a aula de hoje, o foco é no lucro presumido. Mas a didática não me permite deixar de lado que você entenda cada detalhe da prática, que dá tempo aqui. Porque aquilo que não dá tempo, e é claro que tem mais coisa para você ver, eu vou pegar na sua mão e vou te levar para o próximo nível de verdade. Coloca na tela aí que eu vou mostrar na prática como funciona o Simples Nacional. Olha só, lembra que ontem a gente fez os cálculos. Hoje eu quero só mostrar para você como que é o lançamento dentro do site do Simples Nacional, tá bom? A gente vai vir cá em declaração mensal, a gente vem cá declarar e retificar. Legal, vamos colocar aqui mês 4 de 2025. Logicamente que a gente ainda está hoje apurando o mês 3, né, que vence até o dia 20, mas eu vou fazer um exemplo para você do mês 4 já. Então, mês 4 de 2025, a gente manda salvar aqui. Legal, e aqui a gente vai colocar um valor. Deixa eu colocar aqui um valor de R$275 mil, só para a gente poder fazer alguns testes, tá? Lembrando que receitas no mercado externo, você sempre vai colocar zero, é aquilo que faz exportação. A gente tem um limite de R$4.800.000 para dentro do país e mais 4.800.000 para fora do país. Lembra disso, tá? São limites separados. Só que se estourar um ou outro, toda a empresa sai do Simples Nacional. É prática que você quer? É prática que a gente está trazendo aqui para você. Vamos fazer então uma empresa como se ela fosse do anexo 1 do comércio, tá? E essa empresa, ela vai ter tanto mercadorias tributadas como mercadorias da substituição tributária e também produtos monofásicos de PIS/COFINS. A aula de hoje eu vou dar um foco para você entender quais são esses produtos monofásicos e aonde você encontra esses produtos monofásicos. Legal? Então a gente veio para cá,
Estamos no site do Simples, a aula de hoje é presumido, mas eu preciso fazer esse overview, porque é tudo linkado, tudo faz parte da metodologia para que você aprenda de verdade, possa colocar em prática. Legal, então se a gente está falando que é tributado e monofásico do anexo 1, ou seja, de comércio, a gente vem nesse primeiro, revenda de mercadoria, coloca no primeiro aqui, ó, sem substituição, e no segundo, com substituição, tá? Com substituição tributária. A gente manda salvar aqui, e aqui a gente vai lançar. Vamos falar o seguinte, então, tá? Desse valor aqui, vamos falar que R$25 mil foi tributado, é uma empresa que tem muita mercadoria da substituição tributária, tá? Então vamos falar que 25 mil foi tributado, 150 mil foi da substituição e 100 mil foi monofásico. Lembre-se, não é porque é monofásico que é substituição tributária e não é porque é substituição tributária que é monofásico. As pessoas confundem e erram muito isso. Eu vou te dar um exemplo. Tinta na maioria dos estados é substituição tributária, mas não é monofásico de PIS e COFINS. Cuidado com essas situações, tá? Cuidado com essas incorreções. Colocar um produto que não é monofásico como monofásico cria um problemão para aquela empresa. Então vamos falar que R$25 mil foi tributado. Então a primeira aqui, 25 mil, olha lá, ó, mercadoria sem substituição tributária. Vamos falar que teve 150 mil de produto substituição tributária e 100 mil de produto monofásico. A gente vem cá e coloca 150 mil reais, 150 mil reais, aqui como substituição. A gente vem para cá e coloca aqui, ó, substituição tributária, tá vendo? Mas ainda não fechou, nós precisamos ainda de 100 mil. Tá bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vou vir nesse maisinho aqui, ó, aqui em cima, esse mais, vou clicar e vou colocar aqui 100 mil reais. Professor, mas por que não coloca já direto 250 junto e coloca monofásico e substituição tributária? Porque nem todo produto monofásico é ST e nem todo ST é monofásico. Lembre-se disso. Isso aqui a gente está fazendo chama segregação de receitas, tá bom? A gente vem cá no COFINS e coloca como tributação monofásica, vem cá no PIS e coloca como tributação monofásica. Tá vendo? Então a gente tem produto tributado, tá aqui. É aquilo que não tem nenhuma exceção da regra, ou seja, ele vai pagar PIS, COFINS, ICMS, tudo. Aqui no produto que ele é substituição tributária, a gente marca o ICMS aqui como substituição tributária, e aí o nosso cliente não vai pagar aquela parte do ICMS dentro aqui do Simples Nacional, e aqueles produtos que a gente encontrou que são monofásicos, que eu vou te mostrar ainda hoje, a gente coloca como tributação monofásica, porque aí ele não vai pagar o PIS e COFINS aqui dentro, tá? Dentro do Simples Nacional. Vou falar disso também hoje sobre a CBS, você vai entender cada uma dessas situações também com a reforma tributária, tá bom? Legal, mandando assim, mando calcular. Feito isso, ele vai me perguntar se tem alguma coisa fixa, ICMS e ISS, a gente não tem. E tá lá, ó, se essa empresa teve um faturamento de 275 mil reais, o valor do Simples que ela pagaria seria de R$ 8.340. R$ 8.340. Quer ver uma coisa? Olha só como conhecer, realmente dominar o conhecimento faz a diferença. Vou colocar aqui, ó, R$ 8.340, só para você lembrar desse número. A gente vai voltar aqui e vai colocar como se tudo fosse tributado, sem ter feito aquela segregação de maneira correta. Tiro aqui e deixo só tributado. A gente manda para cá e coloca o valor todo, só para você ver. Agora tá errado, tá? É só para a título de comparação. 275 mil, como se fosse tudo tributado, sem dominar substituição tributária, sem produtos monofásicos de PIS e COFINS. Professor, mas os produtos da substituição já vem colocado lá o CFOP 5405. É verdade, tem isso sim. Porém, se lá no cliente tiver feito a paralisação incorreta, vai chegar incorreto para você, e se você não fizer uma análise, vai tudo como tributado, fazendo com que o cliente pague mais do que deveria. Legal? Então a gente vai aqui, coloca cá, assim, dessa parte, 275 mil reais. E aí a gente manda calcular. Olha a diferença. Isso eu estou falando de uma empresa que está na primeira faixa, tá? Assim, bem na primeira faixa. Se a sua empresa lá na terceira, quarta faixa, a diferença seria ainda mais brutal. Então, fazendo o correto, ela pagaria R$ 8.340 e incorretamente ela pagaria R$ 11 mil. Vamos fazer essa conta aqui? Olha só o preço do conhecimento. Isso é muito sério, tá? Isso vale também a carreira, multa, e não dá para fazer errado, não tem meio certo na contabilidade. Então, R$ 11 mil, 11 mil menos 8.340, deu lá R$ 2.660. R$ 2.660. Isso é em um mês. Faz a conta. Ah, professor, não é tanto não. É muito dinheiro sim. Para o cliente pagar mais, é muito dinheiro.
Se ele fizer isso durante 12 meses, são 31.920. Se ele fizer 2.660 vezes 5 anos, que são 60 meses, olha só, R$160 mil. Nós estamos falando de um carro 0 km por um erro de não dominar de verdade o que a gente tem dentro da legislação de tributação e que você está aqui aprendendo durante essa semana. Que legal, você viu todas essas situações, te mostrei a prática. Aqui ainda tem lançamentos do anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, com as situações do fator R, que você precisa dominar o fator R para realmente aplicar na prática para os nossos clientes. Cada um dos nossos clientes tem a sua particularidade lá no Simples Nacional, você precisa dominar esse assunto. Legal? Certo? Boa! Isso aqui é mundo real, tá? Eu mostrei aquilo que é mundo real para você, porque eu tô aqui para trazer experiência prática, tá? Experiência prática mesmo. Olha só, lembra de uma coisa, tá? Pega papel e caneta aí, vai anotando, são muitos conceitos, vou mostrar várias e várias situações voltadas para o lucro presumido hoje. Aula prática, a gente vai até 9h30. E é o seguinte também, pega o celular aí, ó, copia o link dessa aula e manda para 2 pessoas aí, 2 analistas, 2 pessoas que trabalham com você, que estudam na faculdade com você, que precisam desse conhecimento, mas manda agora, faz parte do nosso desafio. Ontem a gente deixou para o final da aula, hoje é no começo. Pega o link da aula e manda agora para 2 pessoas. Vem aprender lucro presumido, vem aprender os impactos da reforma tributária nas empresas do lucro presumido. É isso que tem que falar e faz agora, tá? Agora, é agora para você realmente ajudar a gente a levar mais conhecimento e para você ter acesso ao material da aula de hoje. Vamos lá? Já compartilhou? Ó, a Vanicleia já falou que compartilhou. Quem mais? Quem mais? Coloca aí, manda para mais pessoas para assistir essa aula de hoje. Vamos lá. Aqui você vai ter mudança de nível. Você está tendo experiência. Eu estou falando de experiência prática. Olha no começo da aula, já começamos com tudo, te mostrando lá no site do Simples as diferenças de não entender, não dominar, não conhecer, para quem sabe fazer e fazer direto. E é assim que se torna cada vez mais reconhecido no mercado. E a atualização, nesse curso está sendo atualizado com os impactos, as mudanças da reforma tributária, dominando a legislação. A gente já tem legislação pronta sobre as mudanças da reforma tributária, tá? Nós temos lá a emenda constitucional número 132 de 2023 e agora, esse ano, no começo do ano, saiu a Lei Complementar 214 de 2025. O que mais? Aqui você está tendo segurança, porque você está sabendo como fazer de forma correta. Só aquela orientação sobre que produto monofásico, nem todo é substituição tributária, e nem todo que é substituição tributária é monofásico, aquilo ali salva carreiras. E eu estou falando sério. Eu sei do que eu estou falando. Tem muitos e muitos anos que eu estou na área, fora 10 anos que eu estou ensinando, tá bom? Vem por mim, mas presta bastante atenção, não fica disperso, vem para o modo foco de verdade. Aqui você vai perder o medo. Medo. Tem muitas pessoas que têm medo de trabalhar na prática porque nunca tiveram a experiência, nunca estiveram, formaram, já pegaram até seu CRC, mas nunca estiveram lá trabalhando e possuem aquele receio, aquela insegurança. Chega, é a hora de você realmente ter esse domínio para ter segurança, para poder ir buscar aquela oportunidade aí na sua região, tá? Olha só. Você também vai ter reconhecimento, porque eu vou te mostrar os cálculos. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como fazer o cálculo do lucro presumido na prática. Você está aprendendo a prestar um serviço de qualidade. Você está aprendendo a crescer na profissão, porque agora você sabe que com conhecimento prático, ninguém te segura. Porque uma coisa é, como funciona isso? Eu não tenho a menor ideia. Aqui não. Você está sabendo como funciona. Você está tendo o poder de experimentar o que é a mentoria maestria. Pelo menos um pouquinho da mentoria maestria. Mas com a didática, né? Tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem base legal. Tudo tem prática do dia a dia. E aqui você está aprendendo a se tornar cada vez mais diferenciado, se tornar cada vez mais um profissional de excelência para ser uma referência aí na sua região. E eu quero te perguntar, e eu quero que você coloque para mim, você colocou em prática a aula de ontem? É isso, tá? Desculpa, mas não tem essa de ficar só... Sabe aquelas palestras que você fica lá assistindo a palestra? Aquelas que você fica lá assim, e o cara fala... E ele fica lendo o manual para você e você... Não. Aqui tem que colocar em movimento. O que é movimento? Aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. Eu quero te perguntar, o que você aprendeu ontem que já fez diferença para você?
Ah, professor, ainda não estou na área. Não tem problema. O que você aprendeu ontem? Que se você participar de um processo seletivo, você consegue, na entrevista, mostrar o seu conhecimento, que você sabe o que você está falando. O que você que já trabalha na área viu ontem, que você encontrou algo que você estava fazendo não tão certo, mas já está corrigindo. O que você aprendeu ontem que fez total diferença para você? Coloca aí que eu quero saber. Coloca aí, eu quero saber, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fala aí pra mim. Jonathan, quando tiver aí você me fala, tá? Você coloca na tela pra mim. Eu revisei a aula toda. Mas eu não pratiquei porque eu estou desempregada. Rosilene, mas você está buscando conhecimento para ir para o mundo do trabalho, para realmente ir para a prática, para o mundo real, participar. Muito bom. Processos seletivos precisam de pessoas que sabem o que estão falando, tá? Não adianta ser só uma pessoa que chega lá e fala, quero trabalhar, não adianta. Eu quero saber, muito bom, aprendendo mais. Os cálculos do simples, boa. Eu não sabia fazer os cálculos simples. Boa, Maria, muito bem. Muito bem, a redução do 30%, legal. O fechamento do trimestre foi uma loucura ontem. Cheguei, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, tá? Que bom. É para aplicar. E hoje, na aula de hoje, você vai entender o lucro presumido e vai dominar conceitos. A base legal e a prática para estar com todo esse conceito, esse conhecimento prático, para poder levar amanhã você conseguir utilizar isso. Mesmo que você esteja desempregado, você está tendo esse conhecimento que faz a diferença para você na sua carreira, tá? Não pense que conhecimento é algo dispensável. É isso que transforma vidas. Não vou nem falar de carreira, eu estou falando de transformação de vidas, tá? Boa! Vamos lá! Lembrando, ó, o curso é 100% gratuito, completaço para você. A gente está aqui, ó, hoje você está aqui no nosso atualização do Departamento Fiscal. Esse curso está fazendo ele gratuitamente. A gente tem várias videoaulas no YouTube e no Instagram. Se você não segue a gente, você está perdendo tempo, vai lá, segue a gente. A gente tem e-books gratuitos. Aliás, que e-book de ontem, hein? Que e-book foi aquele de ontem? A aula foi sensacional, mas o e-book completaço, falando da reforma tributária, mostrando o Simples Nacional. Que e-book completo. Eu tenho prazer de poder falar isso, tá? De verdade. Eu tenho muito orgulho do que a gente faz aqui e tenho muito prazer em fazer isso, em levar conhecimento de verdade. É uma missão de vida, é um propósito e eu sou bom fazendo isso. Eu não falo com arrogância, eu falo porque eu sei do que eu estou fazendo e eu consigo ajudar as pessoas e isso é, para mim, é sensacional, tá? Sensacional mesmo. Mas lembrando, tem próximo passo. O que é o próximo passo? O seu próximo passo natural é você se tornar nosso aluno da mentoria maestria. Uma mentoria completa, aulas ao vivo, uma sala de aula do Zoom. Eu te ensinando todo dia, lá toda semana, né? Te entregando para você do básico ao avançado sobre temas. São verdadeiras mentorias premium, cada tema para você. Mas não vou falar disso aqui hoje. Amanhã você vai entender como você vai ter essa oportunidade para participar da minha mentoria em grupo, a mentoria maestria. E tem também o nosso programa de aceleração, que é um programa voltado para pessoas que estão querendo crescer ainda mais os seus escritórios de contabilidade, é o nosso Ignição Contábil. Boa! Boa! Hoje tem sim material da aula também, tem o e-book, também tem a planilha. Então fica até o final, tem que ficar até o final com certeza, tá? Tá passando aqui para frente aqui. Ó, voltou. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então tá aqui. Legal. Esse aqui é o nosso material que a gente já falou. E agora a gente tem que falar sobre isso aqui, ó, que é importante. Opa! Isso aqui que é importante, que é o certificado, né? Quem assistir as 4 aulas, quem tiver com os 4 códigos, ontem a gente liberou um código, hoje a gente vai liberar um código, vai ter direito a um certificado com tudo aquilo que você está aprendendo que vale na faculdade e também nas empresas, tá bom? Boa! Vamos lá! Ei! Ó o Cláudio, a maestria espetacular, nada igual. Cuidado! Eu preciso falar uma coisa para você. Cuidado! Não seja um robozinho contábil, tá? Robozinhos contábeis são aquelas pessoas que não sabem o que estão fazendo, fazem tudo de maneira robótica, estão lá sempre atordoados, porque existe sempre a possibilidade de alguém descobrir que ele não sabe o que está fazendo. Ele tem muito medo e muita insegurança. Ele está sempre desatualizado. Ele até gosta, até busca, mas ele está sempre como um digitador contábil. Esse tipo de contador, esse tipo de contadora, esse profissional, ele está com os dias contados. Não permita ser comparado com um robozinho contábil, tá? E também nós temos
o contador acadêmico, eu preciso falar isso com você. O contador acadêmico, ele pode estar na faculdade ainda? Pode. A faculdade é importante. Ele pode estar na faculdade? Pode. Mas ele pode ter formado já. O contador acadêmico ele tem uma mentalidade acadêmica. Ele não está disposto a buscar mais. Ele acha que a faculdade, aquela palestra na cidade dele, vai resolver. Aquele jornal que ele está lendo lá, aquela matéria lá do Jornal Nacional, vai resolver para ele. Ele não investe na sua carreira. Ele está sempre um eterno acadêmico. Só na teoria, teoria, teoria. Ele não coloca em prática. Não seja um contador acadêmico. Legal? Vamos lá. Vamos falar de lucro presumido então? Me coloca na tela aqui para mim, por favor, Jonathan. Me coloca na tela, por favor, aqui. Eu quero te mostrar isso na tela. Vamos lá. Bora. Ó, seguinte. Quando a gente está falando de lucro presumido, a gente tem que lembrar de algumas situações que são fundamentais, tá? Por quê e para quê? Basicamente, por quê e para quê? A gente tem o simples nacional, o lucro presumido, lucro real, tem lucro arbitrado, mas se não dominar todos eles, você não consegue fazer um planejamento tributário. Se não dominar os outros, você vai ficar sempre travado ou no meio, ou no simples, e não pode. Você tem que ter conhecimento, você tem que se diferenciar da maioria. Falando de lucro presumido, a gente tem algumas situações que são importantes. Vamos lá. Ó, o lucro, vou praticar, pode deixar. O lucro presumido é uma forma de desburocratizar a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Eu vou explicar isso para você, você vai entender isso melhor, tá? O lucro real, você vai ver amanhã um pouco lá das situações, tá, em relação a isso, mas no lucro real a gente tem que fazer a apuração, vai lá, faz a DRE, né? Faz os lançamentos, aí tem DRE, receita, aí tem os impostos indiretos, né? Os tributos indiretos ali envolvidos, aí depois a gente tem lá o custo da mercadoria, o custo do serviço, né? O CMV, CSV. E aí depois a gente tem as despesas, a gente tem que analisar, e depois a gente tem o lucro. A partir do lucro, a gente faz o quê? Joga no LALUR, livro de apuração do lucro real, e faz também o LACS, né, livro de apuração da contribuição social, e faz as adições e as exclusões, e a gente encontra a base de cálculo do imposto de renda, e depois a base de cálculo da contribuição social, para aí sim apurar o imposto de renda. Isso é o lucro real. E o lucro presumido? O lucro presumido é o seguinte, a Receita Federal, ela diz assim, ó, não, peraí, não, fica tranquilo. Não quero ver o seu balanço. Não quero ver sua DRE. Eu quero a sua receita. Aplique essa presunção aqui, que aí eu sei a sua margem de lucro, a sua lucratividade. Essa é a lógica dele. Professor, mas a empresa do lucro presumido não tem que fazer contabilidade? Calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Primeira coisa. Para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social, não depende do balanço da DRE, porque a gente pega pela Receita Bruta e aplica presunções pré-determinadas pela Receita Federal. É a Receita Federal entendendo ou analisando cada uma das situações e entendendo qual que é a lucratividade média de cada uma dessas empresas. Então, ele é mais simples, entre aspas, porque nem o simples é simples, imagina o lucro presumido. Mas ele é menos burocrático, menos trabalhoso do que é o lucro real. Apesar de que o lucro real gera grandes oportunidades e é por isso que você tem que dominar ele também. Certo? Primeira coisa. Tá anotando? Importante, hein? Anota. O que mais? É de cá que tem que ficar. Pronto, sem problema. O que mais? Receita Federal sabe o lucro médio das empresas. O que é isso, professor? Ela tem um cálculo, ela tem uma média. E há muitos e muitos anos que ela faz isso. Eu vou te mostrar qual que é essa média, essa presunção que ela faz. Mas com essa média, ela aplica para as empresas do lucro presumido. É por isso que quando você domina Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, você tem condição, domina o PIS, COFINS, o ISS, o ICMS, você tem condição de se tornar um tributarista que sabe fazer planejamento tributário. E é isso que a gente ensina dentro da mentoria maestria também. Aliás, esse ano é o ano de fazer planejamento tributário pelos impactos da reforma tributária. Tá bom? E mais, olha só, a presunção do lucro na Receita Federal, se ela for maior, imagine você, se a presunção que a Receita Federal usa for maior do que aquela que está sendo aplicada, é melhor fazer um planejamento tributário para entender se não vai ser viável ir para o lucro real, por exemplo. Professor, eu não entendi essa parte. É por isso que eu vou te explicar na prática, mostrando números. É assim que funciona a nossa metodologia. Prática, prática, prática com base legal para você, tá bom? Beleza, vamos lá. Então vamos para agora situações que são fundamentais, importantes nesse sentido. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Empresas do lucro presumido só podem faturar no máximo até 78 milhões de reais. Então a empresa do lucro presumido só pode faturar no ano 78 milhões de reais. Tem uma curiosidade aqui, que tem muitas pessoas que trabalham na área e às vezes não sabem, que as empresas do lucro presumido, elas
também têm que fazer uma proporcionalização da receita dela. Imagine você que a empresa começou lá no mês de novembro, por exemplo. Se ela começou no mês de novembro, ela não tem 78 milhões para poder apurar no lucro presumido. Ela só pode apurar naquele ano 13 milhões. Por quê? A gente pega 78 milhões, divide por 12, dá 6 milhões e meio. Quando eu multiplico novembro e dezembro, são 2, dá 13 milhões. Esse é o teto máximo no primeiro ano. Depois fica 78 milhões de reais. As pessoas não sabem disso porque geralmente é muito raro a gente ter uma empresa que vai ter essa situação, né, dentro dos escritórios de contabilidade, mas pode acontecer e você tem que dominar esse assunto, tá? O que mais que não é permitido ficar no lucro presumido? Não é permitido a atividade bancária. Então, factoring, fintech, isso não é permitido dentro lá do lucro presumido. O que mais? Lucros vindos do exterior. Então, uma empresa que tem lá uma filial no exterior não pode ter lucro, estar no lucro presumido aqui no Brasil. Benefício fiscal voltados para o imposto de renda e da contribuição social. Mais os impostos de renda, tá? São aqueles benefícios fiscais federais. Os estaduais estão liberados. Pode usar no presumido no real, não tem problema nenhum. Mas os federais, esses são limitados apenas às empresas do lucro real. Não alcançam as empresas do lucro presumido, tá? Subvenções, Ancine, todos aqueles PAT, todos aqueles programas voltados para benefício são voltados para empresas do lucro real e não alcançam as empresas do lucro presumido. Tá anotando? Importante, tá? Legal. O que mais? Vamos falar então das alíquotas? Essas alíquotas aqui são as alíquotas do tributo e não do lucro presumido. Não confunda com isso, tá? Dentro do lucro presumido a gente tem imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. No lucro real também tem imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Eu vou te mostrar aqui as alíquotas. Tanto no lucro real como no presumido, o imposto de renda e a contribuição social é a mesma alíquota. A mesma, absolutamente a mesma alíquota. O que muda é a forma de se encontrar a base de cálculo, mas a alíquota é a mesma. Então, a alíquota do imposto de renda no presumido, 15%, a alíquota da contribuição social, 9%. Agora, aqui a gente já tem uma diferenciação do lucro presumido para o lucro real, que é a alíquota do PIS e COFINS. No PIS e COFINS, a gente tem o PIS e COFINS cumulativo, vou falar disso hoje ainda com você, tá? E a alíquota do PIS é 0,65, sem direito a crédito, e a do COFINS é 3%, sem direito a crédito. Lembra desse número? Lembra dessa situação cumulativa que a gente vai tratar muito com a questão da reforma tributária, tá bom? Boa! Bora falar da regra dos 10%? Lembra que eu falei para você sobre a situação voltada para a alíquota do imposto de renda? Qual que é a alíquota do imposto de renda, então? 15%. Porém, lá atrás, há muitos anos atrás, a alíquota do imposto de renda era de 25%, tá? 25%. Aliás, esse número, 25%, é um número perseguido mundialmente, sabe? Eles tentam equalizar de país para país. Isso é uma outra história. E era 25%. E aí, lá em 94, fizeram a mudança da legislação, ou 92, me falha a memória agora, fizeram a atualização da legislação, e aí decidiu-se o seguinte, não, vamos colocar a alíquota de 15%, porém, empresas que tiverem o lucro acima de 20 mil reais no mês ou 60 mil no trimestre, o mais comum é você ver desse jeito, 60 mil no trimestre, tem que pagar mais 10% da diferença. Então, eu vou te mostrar isso na prática, mas só para você entender, tá? Imagine lá que a empresa teve uma base de cálculo de 100 mil reais, tá? Não é imposto a pagar, é base de cálculo. Aí tem que fazer o quê? Aplicar 15%. O que a gente faz? 100 mil vezes 15, encontrou 15 mil a pagar. É isso? Não. Por quê? Porque foi mais de 60. Aí eu pego 100 mil, que foi o que eu encontrei lá, menos 60 mil, 40. Aí nesses 40 mil a gente aplica o quê? O adicional do imposto de renda, que é esses 10%. Então é 40 mil vezes 10%, encontra 4 mil reais. 4 mil mais os 15 que eu já tinha encontrado, dá 19. Professor, eu vou ficar doido, é muito número, eu não estou entendendo nada. Calma, eu estou construindo, eu estou te levando pelo conhecimento e eu vou amarrar isso na prática. Eu sei do que eu estou fazendo, tem metodologia, tá? Mas eu preciso que agora que você entenda. Escreve aí no seu caderno, na folha em branco, regra dos 10%, que você vai ver isso se aplicar de verdade na prática, no dia a dia. Legal? Bom, vamos lá. Situações, então, a gente já falou, né, que não pode empresas faturar acima de 78 milhões, não pode ser banco, cartões de crédito, empresas de cartão de crédito, Bitcoin, essas coisas também não pode, benefício fiscal também não pode ser do lucro presumido. Vamos falar de presunção? Essa parte aqui é a parte mais importante e assim, aliás, tudo é muito importante, mas você precisa reter isso aqui.
reter. Você não pode vir aqui assistir uma aula e sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Não dá, eu não aceito isso. Eu não aceito meus alunos fazer isso. Ah, eu vi uma vez, falou, não. Isso aqui você precisa reter. Então pega a caneta aí e vai entendendo isso, tá? A gente tem presunções para tipos diferentes de segmentos de empresa. Presunções do lucro presumido. Presunções essas que são feitas através de lá atrás de uma análise que a Receita Federal fez. E essas presunções é o que a gente pratica no dia a dia, tá? E é isso que você tem que lembrar. Vamos lá então, ó. Imagine você então que a gente tem uma distribuidora de gás, um posto de combustível. Imagine essa empresa lá no lucro presumido, no lucro real. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar a presunção. Então imagina que esse posto de combustível, por exemplo, ele teve um faturamento de R$1 milhão, ok? O que a gente faz? Pega R$1 milhão e aplica 1,6 para o imposto de renda. R$1 milhão vezes 1,6 dá R$16 mil. O que são R$16 mil? É o valor que vai pagar? Não, isso é base de cálculo do imposto de renda. Esses R$16 mil é base de cálculo do imposto de renda. E agora? Nesses 16 mil, aplica-se o quê? A alíquota do imposto de renda, que é 15. Professor, eu faço um cálculo, depois faço o outro. E a gente gosta, porque lá no lucro real, ele dá mais complexidade. E a gente também gosta. Até porque a gente está fazendo o melhor para o cliente quando a gente entende o que está fazendo e está fazendo ele pagar o menor valor possível de imposto. Esse é o nosso papel. É isso que nos faz diferenciado. Ok? Então vamos lá de novo. R$1 milhão vezes 1,6 deu R$16 mil. Base de cálculo. Agora eu pego 16 mil e aplico 15%. Vamos lá? Então vai dar 16 mil vezes 15, dá 10%, dá 1.600, mais 800, 1.600 mais 1.800, 2.400. 2.400 é o que esse posto de combustível pagaria de imposto de renda. Mas é só isso que ele paga? Não, ainda tem a contribuição social. E a contribuição social para postos de combustível, distribuidoras, é 12%. E aí a gente faz aquela lógica. R$1 milhão é a receita, a mesma receita, lembra, tá? Tá, a mesma receita. R$1 milhão vezes 12%. Eu vou encontrar 120 mil. Professor do céu, vai pagar 120 mil? Não, calma. 120 mil é a base de cálculo da contribuição social. 120 mil vezes 9%, porque isso é a alíquota da contribuição social. Então, 120 mil vezes 9%, se fosse 10, daria 12 mil. Se vai tirar 1%, vai dar 10.800. 10.800. Então, ele vai pagar 10.800 de contribuição social e 2.400 de imposto de renda. É isso que a gente manda para o cliente. Calma que eu vou te mostrar isso na prática ainda hoje. Calma, você vai entender como funciona, tá bom? Beleza, vamos lá. Olha só, para comércio, indústria, para transportadoras, a presunção que a gente aplica é 8%. Para imposto de renda, 12% para contribuição social. Para empresas de transporte de pessoas, a gente aplica 16%, tá? E 12% na contribuição social. E para empresas de prestação de serviço, é 32% para o imposto de renda e 32% para a contribuição social. Tem só um detalhe que eu quero te falar, 2 detalhes é melhor. A gente tem construtoras que podem ter serviços, a mesma construtora pode ficar em 8% e pode ficar em 32%. Se ela estivesse fazendo um trabalho que tenha a empreitada daquilo tudo, né? Ela vai entregar nas chaves, que a gente chama, empreitada global, ela está fazendo um todo, ali é a aplicação da presunção de 8%. Mas se ela tem uma outra obra, a mesma construtora, e ela pegou só para fazer o serviço, ela não está fazendo a empreitada, é só a empreitada, não tem nada envolvendo a parte que outras pessoas estão fazendo, outras empresas, não tem material empregado, é só o serviço. Ela vai lá e faz o serviço, presta o serviço, ela pede material, presta o serviço. Aí esta mesma construtora vai fazer... Jonathan, aumentou aqui para mim, alguma coisa aconteceu. Esta mesma construtora vai ter a presunção de 32%. Então ela pode ter com 8% e pode ter também com 32%, tá? A mesma empresa. Não tem problema, pode deixar. Mas eu estava de costas, aconteceu alguma coisa. Pronto. Uma outra situação que é importante de falar, que é empresas que não sejam de intelecto, tá? Capital intelectual, não pode ser um psicólogo, não pode ser um médico, não pode ser... Imagine que é uma oficina mecânica. Se ela tiver um faturamento de até 120 mil reais no ano, ou seja, 10 mil no mês, né? 30 mil ali no trimestre,
no máximo 120 mil no ano, ela está obrigada ao imposto de renda 32 normalmente, mas se ela tiver até 120 mil, ela vai ser presumida em 16%. Eu te confesso que depois do MEI, a gente até nunca mais viu esse pessoal de 120 mil. Engraçado, incrível, mas existe essa possibilidade também, tá? Também existe essa possibilidade. Bora para a prática? Bora! Vamos fazer isso na prática agora? Calcular, entender como funciona realmente a presunção na prática. Vem comigo, vamos lá. Ó, estamos juntos, vamos fazer isso então na prática. Boa! Vem agora, a gente vai para a prática calcular uma empresa do lucro presumido, tá bom? O nosso material, que vai ficar disponível para você bater na meta, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu já coloquei para você quais são, né, as atividades, por exemplo, olha lá, ó, combustível, revenda para consumo, né, combustível e tal, aquela distribuidora de gás, 1,6% de imposto de renda, 12% da contribuição social. Venda de mercadoria, aqui nós estamos falando. Aqui nós estamos falando de comércio, 8%. Atividade rural, 8%. Industrialização, 8%. Prestação de serviço de hospitalar. Hospitalar com bastante goiano, né? Hospitalar, 8%. E tem as equiparações hospitalares que também ficam em 8%, tá? Tem que saber fazer, tem que usar o RDC 50 se você tem clínica médica na sua carteira ou se você tem opção de estar ali alguma pessoa próxima. Você tem que entender qual que é a presunção que está sendo usada nessa empresa. Pode ser que ela tenha a oportunidade de pagar menos impostos dentro da legislação, porque clínicas médicas podem ser equiparadas à tributação de um hospital, desde que ela tenha procedimentos. E quais são esses procedimentos? Todos aqueles que estão lá dentro do RDC 50, na atribuição 1, 2, 3 e 4 do RDC 50. Ah, professor, mas precisa entrar na justiça para poder fazer? Não precisa, administrativamente, o contador faz. Isso aqui dá uma diferença para o cliente, isso aqui faz uma diferença para o contador que sabe fazer. Seja de verdade aquele que sabe o que está fazendo. Domine não só a regra geral, não fica só igual o robozinho, só fazendo, apertando lá no sistema, não. Domine a diferenciação, aquilo que está, sabe, aquelas nuances, aqueles, eu gosto de dizer, ó, pulo do gato, aquela diferença que está na legislação e que poucos conhecem, tá? E esse é meu papel, levar esse conhecimento para você. Boa, vamos lá. Prestação de serviço de transporte. Prestação de serviço de transporte é 8%. Lembra que ontem eu estava falando sobre MEI caminhoneiro? E agora a gente está na época do imposto de renda e o MEI, né, tanto o MEI normal como o MEI caminhoneiro, ele não está obrigado a fazer declaração de imposto de renda, mas ele tem uma vantagem fazendo, né, cadastro bancário para ele. E tem muitas pessoas que acham que dá para presumir lá no MEI o lucro dele em 32%. Não dá, tá? A presunção de lucro para o MEI caminhoneiro é 8%, baseado tudo aqui que a gente está trazendo para vocês, tá bom? O que mais? Atividades imobiliárias, pode ser 8%, mas também aqui, ó, pode ser 32%, legal? Atividades como odontologia, medicina, psicologia, nutrição, fisioterapia, entra também com a presunção em 32%. Representante comercial também em 32%, tá? E o restante de todas as prestações de serviço fica também em 32%. Legal, vamos lá, vamos para a parte agora da prática. Prática mesmo? Calcular? Vamos junto? Então vamos nessa. Então, imagine que o nosso cliente aqui, ele tenha faturado 716 mil reais, tá? No trimestre. Então, vamos falar que é o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, ele faturou 716.920. É uma empresa de comércio, vamos falar que é uma drogaria, por exemplo. 716.920 reais. O que é preciso fazer? É preciso calcular o imposto de renda e a contribuição social. E eu vou te fazer aqui na frente, na sua frente, agora, nesse momento, tá? Vamos lá, então? O que a gente faz? A gente pega o valor da receita, é aquilo que a gente tem de receita desse cliente, as notas fiscais que ele tem, 716 mil, e aplica 8%. Então, vamos lá? Ó, 716 mil vezes 8%. 57.353,60. Vamos ver de novo. 716 mil vezes 8%, tá lá, 353,60. E a contribuição social? A gente pega aqui, 716.920 vezes 12%. Já que é comércio, a presunção da contribuição social é 12%, tá?
Boa. Então, 86 mil é a presunção da contribuição social. E aqui, 57. É isso que ele vai pagar de imposto? Não. Aqui a gente encontrou a base de cálculo do imposto de renda. E agora? Agora a gente repete aqui, né? Base de cálculo, 57.360. E aqui a gente repete 86.030. Vamos agora. Tem base de cálculo adicional? Pera aí. O que eu tenho que analisar? Se o valor da base de cálculo aqui for maior do que 60 mil, eu tenho que calcular o quê? Na diferença mais 10%. Aqui não tem. Então, não tem adicional. Beleza. Vamos calcular então? Então a gente pega 57.353,60 vezes 15%. Vou colocar tudo aqui, deixar tudo organizado, que esse material vai ficar para você, se a gente bater a meta no final da aula. E agora a gente calcular também a contribuição social, né? 86 mil vezes 9%. Beleza. Não teve adicional. Não teve adicional. A gente repete aqui então. E repete aqui então. Pronto. Então agora nós estamos com esse cliente lançado, organizado e corretamente feito para esta situação, certo? Um cliente nosso que no primeiro trimestre tenha faturado 716.920 vai ter 8.603 de imposto de renda e 7.742,74 de contribuição social. Professor, eu quero saber do PIS e COFINS. Calma, cara pálida. Não seja tão bravo, não seja tão nervoso. Lembre-se que o PIS e COFINS é mensal e ele se apura mensalmente. Aqui a gente está apurando, inclusive, como se fosse agora. É janeiro, fevereiro e março, que vence agora em abril. Então, até o último dia de abril, que dia que vai dar? O último dia de abril, dia 30, ou seja, quarta-feira, sem ser da semana que vem na outra, é o último dia das empresas do lucro presumido pagarem imposto de renda e da contribuição social. E o PIS e COFINS? Ele paga sempre no próximo mês, no dia 25. Se for feriado ou se for final de semana, antecipa o dia do pagamento. O único tributo que a gente tem que prorroga, falando tributo, é o Simples Nacional. Certo? E para mandar isso para o cliente? Até pouco tempo atrás, a gente mandava isso via DARF, fazendo isso lá no Sicalc Web. Só que mudou. Mudou? Sim, mudou. Esse ano iniciou o Meet. Nós agora temos o Meet. E é pelo Meet que a gente faz os lançamentos que vai gerar o DARF para poder mandar lá dentro do CTF Web para o nosso cliente. Vamos lá, vem comigo. Vem comigo que eu vou te mostrar como funciona esta operação. Parará. Simples Nacional posterga, gente. Simples Nacional não antecipa. Simples Nacional posterga, prorroga, tá? É sempre para frente. Beleza. Vem comigo que eu vou te mostrar isso dentro do Meet. Vamos lá? Então, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui o Meet para a gente poder falar. Ó. Abrindo o Meet. Vem aqui. Paraná. Mas eu vou precisar do código de acesso, tá? Código de acesso rapidinho, por favor. Vou abrir aqui para você vai ver como funciona o lançamento disso que a gente fez na prática dentro do Meet, tá? Eu estou mostrando o dia a dia de como é você cuidar da parte fiscal de uma empresa do lucro presumido. Vamos nessa. Vamos lá. Já estou abrindo aqui, só colocar. Vamos lá, estou fazendo aqui já. Pronto, só eu tirar uns dados aqui que eu não quero que apareça, tá? Porque não pode aparecer. Tem que ser dados diferenciados. E agora eu te mostro sem fazer isso. Legal, peraí. Não, eu tenho que ir lá. Tá, vai ter que fazer de novo, tá? Espere um pouquinho. Vem cá, gente, ó. Seguinte, eu tô dentro do ECAC. Esse aqui é o ECAC. Você tá vendo na minha tela. Tô dentro do ECAC. E aqui no ECAC a gente tem que vir cá em declarações. Deixa eu aumentar isso. Ó. Declarações e demonstrativos. A gente vem cá. E aqui a gente vem cá, ó. DCTF. A gente vem assinar e transmitir a DCTF Web. A gente vem nesse item aqui para poder fazer tanto DCTF Web como o Meet. Calma aí que eu não quero que você veja alguns dados meus. Pronto. Agora deixa eu entrar. Tá entrando aqui o nosso dentro do Meet. Deixa eu tirar uns dados para você não ver, porque questão de LGPD. Boa. Pronto. Ó, a gente está aqui dentro da DCTF Web, dentro do ECAC. Gente, tem jeito de ser mais prático do que isso? Aqui nós temos as informações envolvendo os tributos que vieram lá da folha de pagamento. A DCTF Web traz os tributos que vieram lá da folha de pagamento, ou seja, transmitiu o e-social, cai no DCTF Web. Fez a REINF,
cai no DCTF Web. E ainda faltava os tributos do imposto de renda, da contribuição social, do PIS, da COFINS, que não vinham para dentro da DCTF Web. A gente fazia via esse cálculo web. Mas agora mudou, né, a partir de janeiro, e essa é a primeira vez que a gente vai lançar imposto de renda e contribuição social no MIT. A primeira vez que eu falo assim, nós contadores vamos fazer, tá? Vai ser agora nessa apuração do primeiro trimestre de 2025. O MIT não é um absurdo de dificuldade, mas tem que ser feito de maneira correta. E aí, eu vou te mostrar. O que a gente faz? Lembre-se, tá? Já vem informações lá da E-Social, ó, lá da E-Social vem informação, lá da Reinf vem informação. Agora o que a gente vai fazer? Entrar no MIT. Aqui do lado, deixa eu ver se você tá vendo certinho, aqui ó, aqui do lado, a gente precisa entrar aqui ó, clicar nesse módulo de inclusão de tributos. Eu vou tirar da tela para não aparecer informações que a gente não quer que apareça. Deixa eu voltar para cá, pronto. Feito isso, legal. Pronto. Olha só, então aqui a gente está dentro do módulo de inclusão de tributos. Nesse lugar aqui que a gente vai fazer lançamento, por exemplo, do PIS e COFINS, do imposto de renda, da contribuição social, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Aqui a gente já tem uma. Deixa eu pegar aqui relacionada a esse aqui, por exemplo, ó. Módulo de inclusão de tributos. Aqui. Sempre permitir. Concluir. Pronto, agora vai. Deixa eu colocar aqui, para ele não aparecer. Pronto. Pronto. Legal. Já veio aqui pra gente. Então tá lá. Janeiro, fevereiro, março. Tá aparecendo aqui, tá vendo? Nessa operação. A gente vai vir cá colocar nova apuração. Vamos colocar aqui mês de março. Vamos colocar aqui o ano 2025. Não tem evento especial. A gente aplica aqui. Deixa eu só tirar uns dados aqui. Pronto. Agora sim. Ó, isso aqui é fundamental, tá? Cuidado, cuidado, está sempre flegada como regime de caixa. Olha isso aqui, ó. Vem sempre como regime de caixa. Transmitiu isso aqui é problema. Por quê? Não se pode mudar de regime de caixa para competência dentro do próprio ano, nem de competência para caixa. Tem que analisar isso aqui, tá? Então, lá, essa empresa lá do presumido, beleza. Ela é cumulativo de PIS e COFINS. Essa empresa aqui é competência e é uma PJ em geral. Se ela fosse sem movimento, a gente colocaria aqui, não é o caso. Vai lançar o CPF, o nome, bonitinho aqui, tá? E aqui nos débitos, a gente vem cá e vem lançar. No imposto de renda, a gente vem aqui, tá vendo aqui tem vários, ó. Imposto de renda, contribuição social, imposto de IRRF, na verdade, né? IPI, IOF, PIS, COFINS, contribuições diversas, a CPSS e também o RET. Então a gente vai lançar agora do imposto de renda. A gente vai lançar exatamente do jeito que a gente fez lá. Vamos lá? Tem que pegar? Quanto deu então o nosso cliente? 8.603. 8.603,04. 8.603,04. Esse é o valor. Mas a gente tem que colocar qual que é o código. E o código disso aqui, ó, tá inclusive na planilha, ó. É o 2089. Então a gente vem cá e coloca lá, ó, 2089. Imposto de renda do lucro presumido. Ele é o trimestral? É o primeiro trimestre? É sobre o primeiro trimestre. E aí a gente faz o quê? A gente manda confirmar. Pronto, a gente já tem aqui imposto de renda nessa operação. E agora, vamos fazer a contribuição social? A gente vem cá na contribuição social e a gente põe aqui, ó, do ladinho, incluir débito. Aí a gente vem e coloca, vamos lá ver, 7.742,74, 7.742,74 é o valor do débito. E aqui a gente pega o código, né, 2372, que é o código para lucro presumido, 2372. Pronto, a gente analisa primeiro trimestre de 2025. Professor, aonde que é que você está fazendo isso? Que sistema é esse? Gente, é dentro do ECAC, mostrando passo a passo. Entra no ECAC, declarações, DCTF Web. Dentro do DCTF Web a gente tem lá dentro a parte do MIT, aqui ó módulo de inclusão de tributos, tá aqui ó. E aí a gente vem para essa parte onde a gente coloca o valor do DARF, do imposto de renda e da contribuição social. Logicamente tem que colocar os dados, né, o CPF, eu não vou simular isso aqui porque vai aparecer, quando eu coloco o CPF, coloca todos os dados aqui, tá? Então a gente vai fazer, mas lá no final, lá no encerramento, vai estar aqui, ó, tudo que você está mandando, imposto de renda, contribuição social, e aí tem, se teve IPI, se teve PIS e COFINS, tudo aqui vai aparecer, e aqui o valor total apurado deu 16.345,78. Quando eu estou sem nenhuma pendência aqui, ele vai mandar, eu vou deixar eu fazer o quê? Transmitir. Eu transmito esse MIT aqui, transmito isso aqui, não é aqui que eu vou pegar o DARF ainda, transmito o MIT, o que acontece? A gente volta para cá e ele vai aparecer aqui, ó,
aqui dentro da DCTF Web. Ah, professor, como que assim? Ele aparece aqui dentro da DCTF Web. E aqui, ó, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, visualizar aqui, por exemplo. Deixa eu sair daqui, rapidinho. Deixa eu tirar uns dados aqui. Pronto. E aqui, quando aparece aqui, ó, é onde a gente vai buscar os DARFs, tá? E ele vai aparecer aqui, ó, valor total das contribuições previdenciárias, valor total do COFINS, esse aqui é um exemplo que foi feito no mês de fevereiro, né? E o total do PIS. E vai aparecer também o quê? O valor do imposto de renda e o valor da contribuição social. E aí existe a possibilidade de emitir os DARFs separadamente, é só tirar qual que você quer, tá? Você vai tirar só, por exemplo, eu quero só esse aqui, só do PIS. Marca aqui e manda emitir o DARF. Ou, não, eu quero tudo. Você pode marcar tudo e vai sair um DARF só para poder mandar para o cliente. Lembrando que ele vai, se colocar tudo, ele vai sempre mandar com o primeiro vencimento. Por exemplo, a CPP, que vence dia 20. Ok? Isso aqui é mundo real, isso aqui é prática, tá? Isso aqui é prática. É assim que acontece os lançamentos chegando. Apurou, entendeu o que está apurando e foi para a prática lá dentro do Meet, cai no DCTF Web, transmite DCTF Web, manda para o cliente lá o DARF. Agora, a partir desse ano, a gente não tem a obrigatoriedade mais de ter que transmitir para depois pegar o DARF, tá? Isso não existe mais. Até o ano passado, a gente tinha que transmitir para pegar o DARF e mandar para o cliente. Esse ano, isso mudou. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Rapidamente? Rapidamente? Ó, deixa eu mostrar aqui. Vamos voltar aqui para nossa planilha. Vamos pegar uma empresa que é uma prestação de serviço. Vamos pensar que ela é um dentista, tá? Aliás, um médico aqui, ó. Vamos colocar dentista mesmo para não criar problema. Vou colocar dentista. Dentista, tá? Odontólogo. Beleza. E ele teve um faturamento trimestre, 3 meses, janeiro, fevereiro e março, de R$170 mil. Professor, por que essa empresa aí não fica lá no Simples Nacional? Por motivos de planejamento tributário. Lembre, tá? Não é só as empresas que faturam mais que 4.800.000 que estão fora do Simples. Tem empresas que faturam bem menos e estão dentro do lucro presumido do lucro real por puro planejamento tributário, para quem realmente entende e domina desse assunto, tá? Beleza? Vamos lá. Paraná. Ó, o pessoal está perguntando, dá para emitir pelo Sicalco Web? Dá, mas isso era o que a gente fazia até dezembro de 2024. A partir de agora, a gente está fazendo como? Aqui dentro do Meet. Professor, e se for aquela antecipação que a gente fazia? Ou seja, o cliente não quer pagar lá no final do trimestre, lá em abril. Ele quer pagar em fevereiro aquilo que é janeiro. Em março, aqui que ele quer fevereiro. Ele quer ir pagando. Então, aí sim a gente poderia fazer via Sicalco Web e depois lançar lá em março o valor total e lançar aquilo como pago, mas não dá para fazer pelo Meet aquela antecipação que se fazia antes, tá bom? Pelo Meet não, tem que fazer ou continuar fazendo via Sicalco Web. Vamos lá, R$170 mil, vou aplicar aqui os 32%, 170 mil vezes 32%, e aqui também 170 mil vezes 32%. Aqui eu quero te mostrar um detalhe, tá? Olha esse negócio aqui chamado aqui, ó. Olha que coisinha aqui, ó. Outras receitas. Vou até pôr negrito. Outras receitas. Professor, o que é outras receitas? Imagine que esse nosso cliente, esse dentista, ele tenha feito lá uma clínica odontológica bem legal, bem interessante lá, investiu uma grana nessa clínica odontológica, tá no nome da empresa, e tem uma sala lá sobrando. E aí um amigo dele, que é dentista, falou, não, você podia me alugar essa sala aí que tá sobrando, você não tá usando ela, me aluga ela. E aí o amigo dele, que é dono da empresa, né, falou, não, tudo bem, eu vou te alugar R$5 mil por mês. E esse aluguel gera uma receita de quê? De 15 mil. Só que o nosso cliente não tem atividade de aluguel. Ele só tem atividade de quê? Clínica odontológica. Nesse caso, esses 15 mil reais, a gente tem que levar para a base de cálculo. Aí você fala assim, professor, mas eu aprendi na faculdade que se não tiver no KNAI, se não tiver nas atividades preponderantes e também nas secundárias, ele não pode usar isso. Pois é, isso é na faculdade, só na empresa-alvo. No mundo real, a Receita Federal fala assim, ó, eu quero o meu, não importa, é a minha parte, a Receita Federal falando, sabe? Ela quer a parte dela. Então, se ele teve receita, a Receita Federal o que eu quero? O tributo. Só que como é uma receita que não faz parte da atividade dela, a gente leva isso para depois, a gente chama isso de uma receita não operacional, digamos assim, outras receitas. Esses 15 mil reais, então a gente não aplica a presunção nela. Agora, o que eu tenho? Agora eu tenho uma nova base de cálculo, que é os 54 mil,
que foi aquilo que eu apliquei os 32, mais os 15 mil, que é aquilo que ele está fazendo, que é fora das atividades dele. 69.400. E a gente tem a mesma coisa aqui, né? Soma aqui em relação à parte de contribuição social. Então aqui é o que ele vai pagar? Não. Isso é base de cálculo do imposto de renda, isso aqui é base de cálculo da contribuição social. Vamos calcular agora, então? O adicional. Lembra, tem adicional essa empresa? Não, esse não tem, professor. Calma aí. Se fosse só 54 mil, não tinha adicional. Mas aqui, ó, 69.400. Tem adicional sim. O que a gente faz? A gente pega os 69.400 menos 60 mil. Menos 60 mil. Deu 9.400. Então esse 9.400 vai pagar? Não, é a base de cálculo do adicional. Professor, por que tem esses 10%? Eu te lembrei que eu falei para você que antes era 15 e passou para 25. Mas lá atrás, lá em 1994, lá atrás, onde a gente amarrava cachorro com linguiça, 60 mil reais era muito dinheiro. Professor, 60 mil reais não é dinheiro hoje em dia, não? Claro que é, mas pensa no tempo. 60 mil reais de lucro em 1994 com o dólar 1 para 1. 1 para 1 dólar. Pensa, o dólar 1 para 1, 60 mil reais. Se falar que é a mesma coisa de hoje, entende o que eu estou falando? Isso não mudou, continua do mesmo jeito, tá bom? E aí a gente tem aqui 9.400, que é a base de cálculo do adicional. Boa! Agora vamos lá, vamos fazer o cálculo. Imposto devido, a gente vai pegar lá os 69.400 vezes 15%, né? 69.400 vezes 15%. 10.410, esse aqui é o imposto. E o adicional? Ah, tem que calcular o adicional também. Olha só, 9.400 vezes quanto? Vezes 10%, né? O adicional é 10%. 940. Você não vai mandar duas guias para o cliente, tá? É uma guia só, vai fazer lá no Meet, do jeito que eu expliquei, e é uma guia só. Então, como a gente faz? Igual, soma, é 10.410 mais 940. Então, é uma guia de 11.350. Isso a gente mandava de imposto de renda para o nosso cliente. Vamos agora na contribuição social? 69.400 vezes 9%. Quanto deu? R$ 6.246. E a gente repete aqui porque não existe adicional de contribuição social. Só existe adicional de imposto de renda, tá? Só existe adicional de imposto de renda. Vamos fazer mais um exemplo? Vem cá, que eu vou te mostrar mais um exemplo. Vamos fazer agora de uma transportadora. Lembra, essa transportadora, a presunção dela é de quanto? 8%. Então a gente pega aqui 1.155.741 vezes 8%. Quanto deu? 92.459,28. Isso aqui é base de cálculo. Vamos para a contribuição social? 1.155.741 vezes 12%. R$ 138.688. E aqui tem uma outra receita. R$ 120 mil. Não, professor, peraí. Não vai me dizer que essa transportadora está alugando para alguém e deu lá R$ 120 mil. Não. Essa transportadora, ela fez a venda de um caminhão. E a venda de um caminhão, a gente pega assim, ó, o valor da venda menos o valor que ele tem de compra, tirando a depreciação. Então, para ser bem claro, tá? A gente pega o valor da compra, quando ele comprou, aplica aquela depreciação fiscal, lá da IN 1.700, aplica lá a depreciação fiscal, tá? 4 anos nesse caso, 5 anos para veículo e tal. E aplica ela, e aí a gente vê. Quantos anos tem esse veículo? Ah, já tem 6 anos. Opa, já passou depreciação. Então está 100% depreciado fiscalmente. Eu não estou falando que é uma depreciação contábil, igual o CPC 28. Eu estou falando de uma depreciação fiscal, ok? Então passou lá do tempo da depreciação, 100% depreciado. Imagine que ele vendeu por 120 mil esse caminhão. Se ele vender por 120 mil e não tem depreciação, aquilo é o valor que a gente leva na base de cálculo. Eu posso presumir esse valor? Não, eu não posso presumir esse valor. O que eu tenho que fazer então? Eu aplico ali junto para calcular o imposto de renda e a contribuição social. Esse aqui é o que a gente chama de ganho de capital, tá? E esse conhecimento de ganho de capital ele é necessário, fundamental. Olha só, lá no Simples, no lucro presumido, no lucro real e também para pessoas físicas, ainda mais agora na declaração de imposto de renda, tá bom? Beleza? Então vamos lá, quanto que deu então a base de cálculo? Então vai ser assim, ó. Soma esse aqui com esse aqui. E deu lá 212 mil. Vamos aqui agora. Soma esse aqui com esse aqui. E deu lá. Isso aqui, ó, é a base de cálculo do quê? Do imposto de renda. E essa aqui é a base de cálculo da contribuição social. Vamos analisar agora a base de cálculo do imposto de renda? Ah, vamos analisar a base de cálculo do imposto de renda. O que eu faço? Eu pego o valor que eu encontrei aqui, 212 mil, e tiro o quê? 60 mil reais.
Quanto que eu achei? 152 mil. Isso aqui é a base de cálculo adicional. Segura, são duas informações. Eu tenho agora a base de cálculo do imposto de renda e também a base de cálculo da contribuição social. Vamos fazer o cálculo? Então é 212.459, esse eu vou aplicar os 15%. E agora eu vou calcular o adicional, 152.459 vezes 10%, 15 mil reais. Então agora soma, igual, soma, olha o valor, 47.114,82 para imposto de renda. E agora vamos para a contribuição social, 258.688 vezes 9%, 23.288. A gente repete ele aqui. E é aqui que a gente vai mandar para o cliente. É isso aqui que vai mandar para o cliente. Só que isso aqui, no mundo real, muitas pessoas esquecem de colocar esse aqui, ó, esse ganho de capital aqui na apuração. Muitas. Eu pego direto. Na época do imposto, agora na época da ECF, chega aluno desesperado. Professor do céu, geralmente no YouTube. Professor, eu não sei por que está dando errado. Lá na mentoria Maestria eu explico. Cuidado com ganho de capital, cuidado com outra receita. Por quê? Você pode até esquecer isso durante o ano. Lá no seu sistema, não parametrizou correto. Você olhou aquele 5551 ali e falou, isso não é nada não lançou lá dentro. E quando chega na ECF não tem conversa. Na ECF ela vai pegar. E aí, imagine você, vou fazer para você ver, tá? Ó, tá dando 47, 114, 23, 282. Olha só, eu vou zerar isso aqui só para você ver o que aconteceria, tá? Vou colocar 0 aqui e 0 aqui. Olha só, o cliente pagaria 17. Vou de novo, 47, e se fosse, ele pagaria quanto? 17. Professor, mas 17 é melhor que 47, não é não? Claro que é, mas está errado. E o que ia acontecer? Ia acontecer que ele ia pagar 17 agora, ia passar o segundo trimestre, o terceiro, o quarto, ia chegar janeiro de 2026, fevereiro, março, abril, maio. Quando fosse ali junho, julho, vamos falar que foi julho, lá no último data, lá em julho de 2026, vai lá a pessoa fazer a ECF e chega lá e fala, opa, peraí, o valor que está dando na ECF foi de 17 mil, mas na ECF, aliás, na ECF está dando 47, mas o valor que está lá nos pagamentos é 17. Está errado a ECF e não está. Por que estava lá? Porque tinha faltado na época, né, no primeiro trimestre agora, de lançar os 120 mil. Aí sabe o que acontece? Tem que gerar a guia da diferença. Vai dar ali mais ou menos uns 30 mil reais de principal. Aí tem que jogar multa e juro. Faz a conta. Só de juro ali, só de multa, na verdade, né? Vai dar 20%. Então, 30 mil reais vezes 20% dá 6 mil reais. Só de juro deu 6 mil. Aí tem mais a parte da Selic, né? Atualizada. Isso é, esses 30 mil reais, ali lá em junho, julho do ano que vem, vai estar em torno, fácil, dos 40 mil reais. 40 mil reais. Era 30 agora e vai estar lá uns 10, 12 mil reais de multa e juro. Isso é muito sério, muito, muito sério. E é por isso que precisa dominar. É só retificar o DARF que dá para recalcular. É claro, com certeza. Absolutamente certo. É verdade. É só retificar o DARF. Como é lógico. Só que você tem que lembrar do tempo. Nós estamos falando que hoje vence dia 31 de abril. E só descobriu isso nesse exemplo, que eu queria que fosse mais fictício do que real, e acontece muito, só descobriu lá em julho do ano que vem. Ok, você vai fazer o quê? Tem que pagar o DARF. Não tem conversa, tem que pagar o DARF com multa e juros, tá? Com multa e juros. Eu tô aqui te mostrando o passo a passo, prático de verdade. E é por isso que os meus alunos não caem nesse tipo de situação, porque eu mostro detalhadamente e cada vez mais eles estão se tornando verdadeiras referências no mercado. Eu estou mostrando detalhadamente como funciona na prática. Veja o que os nossos alunos falam sobre a mentoria Maestria. E eu tenho certeza que, se não fosse o professor, eu não estaria atuando na área mais. O curso me deu uma segurança que eu precisava para dar continuidade na carreira. Eu sou o Carlos Eduardo, contador, com maestria contábil. Antes, eu era outro contador, com certeza. Como se diz, né? Eu subi de nível. A didática é super clara,
E sem contar que você fica atualizado. Traz o conhecimento que a gente precisa, traz as normas e as leis que são aplicadas e a gente tem a segurança em realizar o nosso trabalho. A maestria ela nos capacitou, nos dando confiança e capacitação. Minha renda mensal hoje aumentou cerca de 37,5% após a mentoria. Me sinto bem mais confiante e seguro. Quando você se torna referência para o seu cliente, esse cara começa a te indicar clientes. É 1, é 2, é 3. E conhecimento é a chave. Essa chave abre várias portas. E eu renovo todos os anos porque vale muito a pena. Tá vendo? Eu estou aqui te dizendo, você pode sim ser uma referência no mercado. E eu estou te dizendo que eu estou aqui para te levar para esse próximo nível. Você está experimentando a metodologia da mentoria maestria, você está tendo essa experiência do que é realmente ser mentorado e entender detalhadamente como funciona. Lógico, a mentoria maestria é muito melhor porque é numa sala de aula fechada, você vai falar comigo, mas você vai entender isso amanhã, tá? Amanhã você entende melhor o que é a mentoria maestria. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Seguinte, tudo isso que eu estava te mostrando, é mundo real, é prática. Sabe essa questão, essa diferença aí, dá para retificar o DARF. Gente, de verdade, cuidado com a lógica do é fácil, eu resolvo. Cuidado, porque não é no mundo real. Você não vai ter que mandar a guia para o cliente? Não tem que mandar. O que eu estou dizendo é, como em julho do ano que vem, você vai mandar um DARF que venceu dia 31 de abril de 2025 para o cliente pagar. Com multa e juro. Sério mesmo? Professor, é só eu ir lá e falar que o valor é agora. Esse não tem esse valor. Sério? É para isso? Não. É fazer certo e fazer certo da primeira vez. E esse é um dos motivos que eu sempre mostro aos meus alunos como entender a prática de verdade do mundo real e não ficar só na teoria, e não ficar só no, sabe, aquele jeitinho. Não pode. Absolutamente não pode. E uma coisa que acontece muito com os profissionais de contabilidade é serem atacados por algo que é paralisante. E eu preciso te mostrar. É muito comum que os profissionais de contabilidade sejam atacados pela lesma. A lesma, ela ataca de verdade. Professor, como assim a lesma ataca de verdade? Para aqueles robozinhos da contabilidade, a lesma, ela vem subindo, sabe, na mesa. Ela vai ficando ali do ladinho dele, trabalhando junto ali em cima da mesa dele e paralisando, deixando ele estagnado, fazendo ele ficar simplesmente sem querer mudar de nível. A lesma, ela vai jogando aquelas conversinhas, falando, tá tranquilo, só faz o seu, esquece, continua, a culpa é da Receita Federal, a culpa é da Receita Federal, a culpa é da Receita Federal, só reclama. A lesma vai levando ele para um nível onde cada vez mais ele é só um digitador, alguém totalmente dispensável e trocável, sabe? Totalmente dispensável, sendo trocado por uma automação, por uma inteligência artificial. Nós chegamos nesse ponto. Os robozinhos da contabilidade agora mesmo não terão mais lugares para trabalhar. A lesma também, ela tem a capacidade de dominar aqueles contadores acadêmicos. Muita teoria, deixa que eu resolvo. Não, fica tranquilo que eu vou pegar primeiro o meu diploma. A lesma que vai falando para ele. Fica tranquilo, primeiro diploma, você tem tempo, fica tranquilo. A lesma também deixa ele desesperado. Eu tenho que parar tudo, eu não quero mais isso. A contabilidade não é para mim. A contabilidade não é para você. Ela fica falando com aquela vozinha, porque ela está dominando a mente desse contador e dessa contadora. Ela fala que não precisa investir na carreira, é só ir na palestra, não precisa ficar tentando entender nada, é só digitar certinho lá, tem o software para isso. Ela não se preocupa, esse profissional, ele não se preocupa de verdade
com o conhecimento, com a prática. A teoria tá bom, de qualquer jeito vai. Agora imagina você dentro do escritório de contabilidade, aonde você tá lá olhando na sua mesa e vê essa lesma que vem vindo pro seu lado, te paralisando, conversando com você, trazendo para você informações falsas, falando para você que não precisa, não, deixa para depois. Imagina essa lesma subindo em você. Agora ela está subindo em você e está dominando a sua mente. É verdade, gente. A gente fica falando da lesma e fica parecendo que isso não acontece no mundo real. É verdadeiramente uma situação que tem em quase todas as mesas de escritório de contabilidade. Muito, tá? Tem pessoas que têm lesmas de estimação. Eles sabem sim que tem lesma lá. Aí ele até tá lá, alisando a lesma. É mesmo. Reclama, revoltadíssimo com o CRC. Não que a Receita Federal e o CRC não tenham os seus problemas, mas ficam só nesta reclamação. E não buscam mudança, não buscam mudar de nível de verdade. Agora, deixa eu falar, tem também o contador que é referência. Esse não, esse já deu um bicudo na lesma. Não, ele não aceita ficar ouvindo o papinho da lesma, ele não aceita ser paralisado, ele não aceita ficar de conversinha fiada, achando que dá tempo depois. Não, ele sabe que tem que estar totalmente atualizado. Ele sabe e precisa, e já está decidido a buscar conhecimento de verdade. E se você está aqui nesse curso, que ainda é gratuito e vai ter essa oportunidade para você vir para o próximo passo, que é a mentoria, eu quero te fazer um convite, tá? Um convite. Dá um bicudo, dá um chute nessa lesma e diga não para essa conversa fiada e venha se tornar cada vez mais uma referência aí na sua região, tá bom? Coloca aí, #Xolesma, #Xolesma, #Xolesma. Vamos nessa. Isso. Vamos lá, eu vou te mostrar. Vamos? Coloca aqui para mim, por favor. Isso. Aí, lesma não, xolesma. Boa. Muito bom. Vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você. Olha o que você aprendeu nessa aula de hoje, e ainda tem mais, calma, hein? A gente ainda tem aula hoje. Eu prometi até 9h30, eu vou até 9h30. Olha o que você aprendeu. Você viu como fazer a apuração do Simples Nacional, na prática, dentro do site do Simples. Eu te mostrei como calcular o lucro presumido. Você viu todas as presunções do lucro presumido. Você viu que hoje aqui, nessa aula rápida, como funciona o comércio, a presunção é tanto, tal. Você entendeu o adicional de 10%. Você viu o MIT na prática. Respeita o tio. Vem para aprender. Aprende de verdade. É a sua oportunidade. E olha que isso aqui é bom, hein? Mas é muito pouco ainda em relação a tudo que você precisa aprender sobre o universo da parte fiscal, contábil, pessoal. Você quer ser um expert, você que quer, de verdade, realmente ter sua própria carteira de clientes, ter clientes ainda melhor para você, tá? Vamos falar de PIS e COFINS então? Nesse mesmo sentido, lucro presumido, PIS e COFINS é cumulativo, tá? PIS e COFINS cumulativo, ou seja, a gente vai ter lá a alíquota de 0,65 para PIS, 3% para COFINS. No lucro real, a gente tem 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS. 1,65 para PIS, 7,6 para COFINS. Qual que é a diferença dos dois? É que no lucro real a gente tem direito a crédito. Só que não é tudo que gera crédito, tá? E essa é a grande diferença que você vai entender em relação à reforma tributária. No PIS e COFINS, lá do lucro presumido, é tudo cumulativo. Absolutamente tudo cumulativo. Tá bom? Então a diferença, alíquotas e também a questão dos créditos. Só que aí tem a situação que envolve, tem empresas do lucro real que ficam como cumulativo. Professor, como assim? Tem empresas do lucro real que a alíquota dele é 0,65 e é 3. Está lá no artigo 10 da Lei 10.833. Anota, tá? Por exemplo, hotelaria, construção, clínicas médicas, hospital, e vários outros podem ser do lucro real e vão ficar com a alíquota de PIS e COFINS em 0,65 e 3%. Professor, eu não sabia disso. Pois é para isso que eu estou aqui. Para te dar conhecimento de verdade, tá? Base legal, artigo 10 da Lei 10.833. Vamos lá, eu quero te mostrar então como funcionam os produtos monofácicos de PIS e COFINS. Rapidamente, eu quero que você... Coloca sentado aqui. Rapidamente eu vou te mostrar onde você encontra esses produtos, tá? Vem cá que você vai entender. Vamos lá. Vamos nessa. Parará. Deixa eu mostrar.
Ó, vamos entrar aqui, ó, sped.rfb.gov.br. A gente entra dentro do site do SPED. Boa. Ir para o site. Legal. Aqui do lado, ó, a gente vai vir cá onde, ó, EFD Contribuições. Boa. A gente vem cá em Downloads. Tabelas de códigos. Lembrando, o site é sped.rfb.gov.br. A gente vem aqui do lado, EFD Contribuições. E aqui a gente vai em Downloads. E em Downloads a gente cai tabelas de códigos. Tabela de código. Boa. Pronto. Aí a gente vem cá, ó, tabelas utilizadas nas contribuições. E a gente tem algumas tabelas que são importantes. Essa primeira tabela, 4.3.3, que a gente olha aqui. A gente vai mandar salvar. Vou mostrar para você a tabela. Essa tabela aqui é onde a gente tem os códigos, tá? Os códigos CST para PIS e COFINS. Olha só. Olha lá, ó. Tributado. Quando é tributado, a gente fala qual é o CST? 01. O que é CST? Código da situação tributária, tá? Quando é monofásico, a gente coloca o quê? 04. Vou pegar os principais, tá? Quando é a alíquota zero? 06. A alíquota zero não pode ser aplicada para as empresas do Simples Nacional. Substituição tributária também tem algumas coisas. 05 na operação. E na saída também, né? Aliás, na entrada também. Quando é a empresa do lucro real, tem direito a crédito, 50. Quando é a empresa do lucro presumido, que não tem direito a crédito, 70. E quando é a empresa lá que não tem outras entradas, por exemplo, a gente coloca lá 99, 98, 99, tá dependendo da empresa, tá bom? Boa? Então isso aqui, a primeira coisa é o CST, a gente usa muito se tratando de PIS e COFINS. Dito isso, depois a gente vai agora no mesmo lugar, ó, no mesmo lugar, FD Contribuições, Downloads, tabelas de códigos, no mesmo lugar, a gente vai lá do mesmo jeito, tabelas utilizadas, e a gente vai nessa tabela aqui, ó, 4.3.10. 4.3.10. A gente vem cá, clica aqui e a gente vai ver essa tabela. Ó, essa tabela são dos produtos monofásicos de PIS e COFINS, tá? Produtos monofásicos de PIS e COFINS. Aqui a gente tem gasolina, diesel, álcool anidro, tal, várias coisas. Mas levando assim mais para as situações que a gente vê no dia a dia, produtos farmacêuticos, olha lá, produtos farmacêuticos são produtos monofásicos. Todos? Não, só esses NCMs aqui, ó. Somente esses NCMs aqui. O que mais? Produto de perfumaria. Shampoo, condicionador, perfume. São todos? Não. Só os NCMs que estão aqui, ó. O que mais? Revenda de fármacos, perfumaria, veículos automotores, veículos, peças. Isso tudo está também aqui como monofásico. Todos? Não. Aquilo que está lá dentro do anexo 1 e 2 da Lei 10.485, tá? Anexo 1 e 2 da Lei 10.485. Pneus também, né? Pneu e câmara de ar, somente pneu novo, o remold não entra como monofásico, tá aqui também só o 4011, NCM 4011 e o 4013. E as bebidas frias, para a empresa do lucro presumido do lucro real, ela entra como produto alíquota zero, mas para a empresa do Simples ele entra como produto monofásico de PIS e COFINS, tá? Beleza? Pronto, fizemos esse aqui. Acabou? Não, quero te mostrar mais um. Mais um. Vem cá, voltando de novo, FD Contribuições, no mesmo lugar, Downloads, tabelas de códigos, e a gente naquele tabelas utilizadas na apuração, 4.3.13, que é a alíquota zero. 4.3.13, a alíquota zero. Deixa eu abrir ela aqui. Boa. E aqui a gente tem, ó, vários e vários produtos que são alíquota zero. Adubo, semente, legumes, inoculantes, vacina, farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, leite, queijo, soro de leite, farinha de trigo, mistura para pão e o pãozinho comum, produtos hortícolas e frutas, tá vendo aqui, ó, capítulo 7 e 8 lá da NCM, ovos, vendo isso aqui tudo são produtos o quê? Alíquota zero. O que mais? Carne bovina, suína, caprina, de aves, isso aqui tudo também é alíquota zero. Peixe, café, açúcar, óleo, manteiga, margarina, sabão, tem sabão que vai entrar como monofásico e tem sabão que vai entrar como alíquota zero. Produto para higiene bucal, tá? A pasta de dente lá, tem alguns que entram como alíquota zero e tem outros que entram como monofásico, e o papel higiênico. Esses aqui são os produtos o quê? Alíquota zero. De quê? A alíquota zero de PIS e COFINS. Professor, o que é alíquota zero? Olha para mim. A alíquota zero é o seguinte, não é isento, é tributado, só que não tem alíquota. Porque aí não precisa fazer uma lei para poder aprovar que é isento.
ele é o quê? Ele é tributado sem alíquota. No final das contas, ele não vai pagar o imposto. Mas na prática, tá? É zero. Mas se perguntar, é tributado? Ele é tributado a alíquota zero. Entende a lógica? Esta é a situação. Tá bom? Beleza? Jonathan, me coloca em pé aqui. Deixa eu falar agora sobre as mudanças da reforma tributária para essas empresas, tá? Vem cá. Seguinte. Olha só. Quanta prática hoje, hein? Quanta prática. Vamos lá? Vamos falar então sobre... coloca aí, né? Experiência prática. Hashtag experiência prática. Coloca aí. Hashtag experiência prática. Aí você está recebendo aqui, tá? É isso que você está recebendo aqui. Hashtag experiência prática. Estou te entregando a prática de verdade para você. Coloca aí. Hashtag experiência prática. Boa. Vamos falar então das situações que envolvem, tá? PIS e COFINS e a CBS. Primeira coisa. Lembra que eu estava te falando que a gente tem no PIS e COFINS cumulativo e PIS e COFINS não cumulativo? Cumulativo, geralmente, via de regra, está lá no lucro presumido, 0,653, e o não cumulativo, via de regra, apesar de ter exceção, vai estar lá no lucro real, 1,65 e 7,6 com direito a crédito. Beleza? Tranquilo aqui? PIS e COFINS? Vamos falar de CBS agora? Então, na CBS não tem essa de cumulativo e não cumulativo. Tudo será não cumulativo para as empresas do presumido e do real. Não importa. Inclusive para a empresa do Simples Nacional. Também a empresa do Simples, que optar para ficar calculando a IBS e a CBS por fora do Simples, lembra ontem eu falei que ela vai ter essa oportunidade, 2 vezes por ano, ela vai poder optar, né, pela CBS e IBS por fora, ela vai ter essa oportunidade e ela vai ter direito a crédito. Professor, como assim? No PIS e COFINS, como funciona hoje? Hoje só pode gerar crédito aquilo que faz parte do conceito de insumos, que, convenhamos, o conceito de insumos do PIS e COFINS não tem nada a ver com o conceito de insumos do ICMS, que não tem nada a ver com o conceito de insumos do IPI. É uma loucura, tá? É uma loucura. E aí a reforma tributária vem para acabar com isso, porque agora, com a CBS, que vai substituir PIS, COFINS e o IPI, ela vem dando direito a crédito integral. É amplo e irrestrito. O que é amplo e restrito? Tudo gera direito a crédito. Dá um exemplo, professor? Dou um exemplo, sim. Uma empresa do lucro presumido hoje, se comprar um papel A4, ela tem direito a crédito? Só se ela for vender papel A4. Aliás, PIS e COFINS, ela tem direito... Não, ela é do lucro presumido, ela não tem direito a crédito. Se ela for do lucro real, ela tem direito a crédito de papel A4? Depende. A primeira pergunta é, ela vai vender o papel A4? Não, ela usa o papel A4 lá no escritório. Então ela não tem direito de crédito de PIS e COFINS. E com a reforma tributária, na CBS, tudo gera crédito. Tanto é que nós, contadores, vamos poder gerar crédito para os nossos clientes. A contabilidade vai gerar crédito para o cliente. Tudo vai gerar crédito. Entende o que eu quero dizer? É uma mudança de sistemática, é uma mudança de forma de se entender toda a tributação. Muda tudo, que tem pessoas com 30, 40 anos fazendo do mesmo jeito, muda absolutamente tudo. Muda a lógica. Não é só que mudou uma regra ou agora aumentou um negócio. Não, muda a lógica da situação. Pensa numa empresa do presumido, nunca se fez a apuração de crédito de PIS e COFINS para a empresa do presumido. E agora tem que analisar todas as situações. Energia elétrica, tem que ver se o prestador de serviço, aquela empresa prestadora de serviço, ela está no Simples, com opção do CBS e IBS ou sem opção? Sem opção, então não gera crédito. Não, com opção, então gera crédito. Entende? Agora tem que analisar o fornecedor. Nós vamos ter que analisar absolutamente tudo nesse sentido. E aí quando for fazer o pagamento, presta bem atenção. Anota isso aí, chama split payment. O que é o split payment? Quando o nosso cliente faz o pagamento, vai para como se fosse uma conta corrente lá no banco. O banco vai fazer a divisão dos valores. Imagina assim, ó, vamos dar um exemplo bem do nosso dia a dia. Imagine que você tem lá na sua contabilidade e você comprou, né, seu escritório de contabilidade, você comprou papel A4, você comprou um monte de coisa. E aí aquilo que você comprou, você pagou o fornecedor. Quando você paga o fornecedor, vamos falar que foi via Pix, ou cartão, ou boleto. Quando você paga o fornecedor, suponhamos que tenha dado lá R$1.000. Quando você paga o fornecedor, R$1.000 lá no banco, o banco vai pegar e vai colocar assim, ó, R$700 é do fornecedor e R$300 fica numa conta corrente à disposição para a Receita Federal. Ela ainda não tem acesso àquilo, é só uma conta corrente. É como se fosse um livro fiscal, ok? Eu estou falando de R$300, mas não é isso não, tá? É porque é por fora depois. Mas só para você entender a lógica. Beleza. E aí passa um tempo, tá lá R$300. Aquilo é o quê? Crédito. Ele comprou uma mercadoria, aquilo gerou um crédito, R$300 está naquela conta corrente.
Aí passou um tempo, a gente vai lá e emite a nota fiscal de serviço para o nosso cliente. Vamos falar então que o nosso cliente, o valor do serviço de contabilidade tenha sido R$3.000. Beleza? A gente manda o boleto para o cliente, R$3.000. O cliente vai lá, faz o pagamento do boleto em dia. É assim que a gente tem que trabalhar, né? Sempre em dia. Faz o pagamento do boleto R$3.000. Quando ele paga R$3.000. O banco vai lá e fala assim, não, peraí. R$800 é valor de débito. R$800 é valor de débito. E os outros 2.200 é o valor do contador. Então nós vamos receber 2.200. 2.200. Não é 3.000. E o imposto, professor? Aí muda tudo, porque agora, a gente lá nesse livro fiscal, a gente pega esses R$800 que deu no débito, menos aqueles R$300 que estavam no crédito, e aí sobrou R$500 a pagar. Entende? Sabe aquela questão da retenção na fonte? Não tem mais, porque tudo vai ser via split payment, o banco fazendo essa intermediação, capturando já o valor. Isso vai mexer no caixa, porque hoje, apesar de não ser permitido que os clientes deixem de pagar os impostos, amanhã, além de não ser permitido, não vai ser possível, porque já está lá no banco. Já está lá, só vai pegar o líquido. Isso vai influenciar o fluxo de caixa do nosso cliente. O que mais? ISS e IBS, ICMS também é a mesma lógica. Qual que é a situação que a gente tem hoje? O ICMS, ele é para o estado de origem. Por exemplo, quando se faz a nota fiscal de São Paulo para Bahia, a empresa que emite nota fiscal vai colocar o quê? A alíquota de 7%. Esse 7% é para onde? Para São Paulo. Quando sai de Brasília para Espírito Santo, então faz nota fiscal, vai ficar 12%. Para onde vai esse ICMS? Para Brasília. Ah, professor, mas aí tem um diferencial de alíquotas, que aí vai para o destino. É verdade, mas aí tem que ter um DIFAL, lá da Lei Complementar 190 de 2022. Vamos falar agora de ISS? No ISS, a gente vai fazer a lógica para o nosso cliente, a gente sempre olha lá no artigo 3º da Lei Complementar 116, que lá fala que é para a origem, o ISS é devido para a origem, a não ser naqueles 25 incisos, que aí fica para o destino. Mas a regra geral, na maioria das vezes, é para a origem, algumas vezes para o destino. Com a reforma tributária, o IBS, que vem substituindo o ISS e o ICMS, vai ser para o destino. Então, emitiu a nota fiscal, então vai estar lá a alíquota, né, da IBS, e aquilo quem vai receber é o estado de destino. E a origem, professor, não vai ter nada? Não. Professor, então São Paulo está enrolado, porque agora ele não vai ficar com o ICMS, então aí vai ter uma divisão entre eles, tem um comitê gestor lá entre os estados, municípios e a União, para poder fazer uma divisão lá entre eles. Mas é para o destino. Então não tem mais necessidade de ter a substituição tributária, não tem mais necessidade de ter DIFAL, não tem mais necessidade de ter retenção na fonte de ISS. Muda tudo, porque agora é para o destino. E ainda tem mais, tá? E ainda tem mais. Por exemplo, uma questão, uniformidade da alíquota. A alíquota agora será única. Hoje a gente tem lá, sei lá, Goiás é tanto, lá em Minas 18, aí depois várias e várias alíquotas diferentes de estado para estado. Uma loucura pra gente, uma loucura. Então, vai ser uma alíquota única. Sabe o benefício fiscal que tem lá no estado, sei lá, do Tocantins, que é diferente do benefício fiscal que tem lá no estado, lá do Rio Grande do Sul, que tem a isenção, que tem diferimento? Esquece, é uma coisa só. Sabe que naquela cidadezinha lá do interior do Piauí, que tem lá, a alíquota dela lá é 2%, enquanto lá no estado, lá em Belo Horizonte, a alíquota do ISS é 5%. Esquece, é só uma coisa só. Alíquota única, regra única, é isso que vem trazendo a reforma tributária. Professor, onde está escrito isso? Primeiro, emenda constitucional número 132 de 2023 e também na Lei Complementar 214 de 2025, tá? O que mais? Sempre vai ser o destino da cobrança, né? Sempre vai ser no destino, ou seja, comprei, eu estou comprando aonde? Lá do Paraná, vem para o estado de Goiás. Ah, eu vendi de Minas Gerais para Bahia. Vai ficar na Bahia, não vai ficar no vendedor, sempre lá onde vai ficar o destino, tá? E a não cumulatividade plena e restrita de tudo gera direito a crédito. O que mais? Base de cálculo é por fora. Hoje a gente é acostumado a fazer por dentro. Vendi uma mercadoria, vai estar escrito assim, R$1.000 o valor da mercadoria. R$1.000, valor da nota, né? R$1.000. Base de cálculo, R$1.000. ICMS, R$180. O ICMS está dentro desses 1.000. Agora não, vai ser assim, como se fosse R$770.000 e os R$130.000 é por fora, vai ser pago por fora, mas o total vai dar R$1.000 nesse exemplo que eu estou dando para você, tá? É por fora, os tributos são por fora, muda a sistemática também.
Não pode ter incentivo fiscal e vai ser uma legislação uniforme e única para todas as situações. Isso aqui vai mexer com o nosso cliente, isso aqui vai mexer com o município onde você está inserido, vai mexer com todo mundo. Você precisa estar preparado para guiar essas pessoas. Só é referência quem sabe guiar outras pessoas. Guiar no meio do caos. É agora! É agora! O que mais? Qual que é a alíquota, professor? Me fala da alíquota. Então, a alíquota ainda não está definida. Mas tudo leva a crer que vai ser 28%, tá? Algo em torno aqui de 28%. Não acreditamos que vai ser muito mais que 28%, nem muito menos. Professor, é a maior alíquota do mundo, é um absurdo. Tá bom, você já chorou? Agora vamos ser, né? Vamos. Para de reclamar, se diferencia, todo mundo reclama, seja diferenciado, saiba fazer e ajude o seu cliente a pagar o menor imposto possível. Ainda é alto, eu sei, mas o menor imposto possível. O que não dá é para você fazer parte do time dos robozinhos que faz o cliente pagar mais imposto que ele devia. Você não, eu não aceito você fazer parte desse time, certo? Beleza? Vamos falar agora de obrigações acessórias? Olha a quantidade de obrigações acessórias que a gente tem dentro do lucro presumido. DCTF Web, te mostrei hoje, MIT, te mostrei hoje, EFD, ICMS e IPI, tá? EFD, ICMS e IPI para as empresas do comércio, EFD e REINF, que também é para as retenções na fonte, tanto de INSS, R2000, como também a retenção na fonte de PIS, COFINS, contribuição social e CSLL, que está lá no R4000. O que mais? ECF, uma vez por ano, que é quando a Receita Federal tem análise de todo ano, tá? EFD Contribuições, que é a declaração sobre o PIS e COFINS que a gente tem hoje. ECD, que a empresa do lucro presumido, ela não está obrigada a fazer a ECD, só se ela tiver contabilidade regular ou só se ela tiver distribuído lucros acima da presunção pelo trimestre. Se ela distribuir lucros acima daquela presunção, sabe aqueles 8%, sabe aqueles 32%? Se ela distribuir lucros acima daquela presunção, ela está obrigada a fazer ECD. DIRB, que é para as empresas que têm incentivos fiscais, e agora depois que mudou em dezembro, tem um monte de supermercado, padaria que está obrigado a DIRB se já tiver no presumido real, simples, não entrega. E também E-Social e mais algumas coisas ainda, tem a FGTS Digital e aí vai, é muita obrigação acessória. Vamos lá, vamos ver o que você aprendeu hoje. Olha o que você aprendeu na aula de hoje. Conceitos do lucro presumido, você entendeu na prática como funciona, imposto de renda, contribuição social, o adicional do imposto de renda, as presunções, quais são os percentuais de presunções, por que se usa esses percentuais, você entendeu também como funciona o PIS e COFINS cumulativo, a reforma tributária, fazendo esse nexo do PIS e COFINS com a CBS, a reforma tributária, fazendo o nexo do ISS e ICMS com a IBS, e também como funciona as obrigações acessórias, quais são elas para as empresas do lucro presumido. É muita coisa! E são 9,5. Coloca na tela. Ó, é muita coisa. E são 9,5. Que bom! Que bom, que bom, que bom poder estar aqui para te levar para esse caminho, aonde você se torna referência, aonde você é reconhecido, aonde você é bem remunerado. Legal. Jarmaz, duas situações. Primeira situação que eu quero falar é sobre o material. Qual que é a nossa meta de hoje para liberar? Vocês querem material, aliás? Vocês querem material? Quem quer o material de hoje? Quem quer? Quem quer o material da aula de hoje? Fala para mim. Quem quer o material da aula de hoje? Sim, eu quero. Muita coisa. Então tá. Seguinte. Nós só temos 625 likes. Ah, não. Vamos fazer uma meta aqui então de like? Ó, like ajuda o nosso trabalho, porque mostra para o YouTube que a gente é relevante, que a gente está fazendo algo que é bom realmente aqui na internet. Então, vamos fazer uma meta? 800 likes. Então, só tem 625. Então, solta o dedo no like aí. Aonde você vai colocar o like? Não é aqui no chat, tá? Não é no coraçãozinho. O like é aquilo ali, ó. É o joinha, tá? Se a gente bater a meta agora, tem que ser agora, além de liberar o material para você, um e-book completo sobre o presumido, também vou deixar a aula gravada para você poder assistir pelo menos mais um pouco, porque eu sei que foram muitos conceitos que eu entreguei nessa aula de hoje, tá? Então vai ser liberado para você o e-book, aquela planilha para você treinar, a planilha, e também a aula ficaria liberada para você, ficará liberada até amanhã pelo menos, mais um pouco, tá? Beleza? Show! Pronto? Bateu a meta? Boa! Boa! Muito bom! Esse material vai para você amanhã, por volta do meio-dia, minha equipe vai mandar lá, dentro do grupo VIP do WhatsApp, tá? Lá do grupo VIP,
Atualizações do Departamento Fiscal. É esse grupo que você tem que estar lá para receber o material. O de ontem foi para lá e foi sensacional, tá? De verdade, muito caprichado tudo que a gente faz para vocês. Imagina dentro da Mentoria Maestria. Você vai conhecer mais amanhã. Boa! Boa, boa. Coloca aí. Hashtag subir de nível. Muita coisa que eu te entreguei. Hashtag subir de nível. Boa. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Ó, atenção para o código da aula de hoje. Atenção para o código da aula de hoje. Lembrando, quem participa das 4 aulas, quem está com os 4 códigos, né? Tem os 4 códigos. Então você vai anotar e vai guardar, vai ter direito a um certificado. Mas só quem participar das 4 aulas e tiver 4 códigos. Não tem meio certificado. Vai ter direito ao certificado, que vai constar tudo aquilo que você está aprendendo durante esse curso gratuito, que é aceito na faculdade e também nas empresas, tá? E também nas empresas, ok? Então, atenção para o código da aula de hoje. O código da aula de hoje é competente, é isso que você precisa ser, competente. Esse é o código, competente, é isso que você precisa, ser visto como uma pessoa, um profissional competente que sabe o que está fazendo, que é diferenciado, que é um expert. É assim, tá? Então o código da aula de hoje é competente. Anotou? Lembra, tá? Para ter acesso ao certificado, tem que estar em todas as aulas. A aula de amanhã, então, inclusive, sensacional, tá? A aula de amanhã, ela é sensacional. Amanhã, às 20 horas, eu vou trazer uma aula completa sobre a reforma tributária. Agora você vai entender, eu vou esmiuçar a Lei Complementar 214 e como ela vai impactar a vida dos contadores e também das empresas. A aula de amanhã é para você assistir ela assim, ó, e falar assim, olha, isso, incrível! E sabendo das oportunidades, como realmente isso vai ser uma oportunidade para quem estiver atualizado, para quem estiver preparado e como vai ser problemático para quem não quer realmente buscar mais conhecimento, tá? Amanhã, às 20 horas. Qual que é o seu nível de comprometimento para essa aula de amanhã? Coloca aí de 0 a 10. Qual é o seu nível de comprometimento para a aula de amanhã? Não é comigo não, tá? É com você, o seu compromisso com você mesmo. Qual é o seu nível de comprometimento para a aula de amanhã às 20 horas? Coloca aí de 0 a 10, qual que é o nível? Aê, 1.000, 10 mil. Boa, boa, muito bom, muito bom. Então, ó, eu te vejo amanhã às 20 horas. Não perde, a aula de amanhã é importantíssima. Você vai entender a reforma tributária, vai pegar ela pelo chifre e vai ver como realmente isso vai fazer a diferença para você na forma que você vai ser reconhecido e uma referência aí na sua região, tá bom? Então te vejo amanhã às 20 horas. Um beijo, com Deus, até mais, tchau, tchau. Hoje fazem 3 anos que eu ingressei no Maestria e só tenho a agradecer. Olá, eu me chamo Elisângela, sou contadora, sou de Maringá, Paraná. Conheci o Maestria por meio de uma palestra que assisti pelo YouTube, aplicada pelo professor Arthur. Gostei muito dessa primeira palestra, então resolvi contratar esse curso. Ter contratado esse curso me fez mudar de nível na minha profissão, me trouxe muito conhecimento. É uma plataforma muito bacana disponibilizada por eles, onde você tem acesso a todas as informações, todas as mentorias, todos os treinamentos, você tem acesso a qualquer hora. Espero continuar mais tempo junto aí com vocês. Estou sendo um diferencial na minha carreira e isso está me ajudando muito. Meu nome é Gisele, eu tenho 37 anos. Inicialmente, eu fui formada em técnica de enfermagem. Resolvi mudar de área e me formei em contabilidade há 2 anos. Bom, eu me deparei com muitos desafios na área, porque eu não tinha conhecimento e todos exigiam até mesmo para estágio experiência, algo que eu não tinha. Foi então que eu decidi procurar um curso que me ajudasse. Eu resolvi fazer o curso de Maestria Contábil, para me ajudar mais. E embora, apesar de algumas dificuldades, eu não pude assistir todas as aulas, isso está me dando mais entendimento sobre o assunto e eu estou conseguindo entender o porquê e o para quê das coisas. Como o professor sempre diz, não ser um robozinho da contabilidade. Então está sendo um diferencial na minha carreira e isso está me ajudando muito. Com o curso eu consigo entender como fazer e o porquê fazer. Então está sendo excelente a minha experiência e o professor explica muito, então eu super indico. Esse curso realmente é um diferencial no mercado. Quem está buscando uma mudança de nível, quem está buscando se atualizar, ter segurança naquilo que fala, eu falo, vale a pena o investimento. Sou Aline Matos, falo de Jacareí, interior de São Paulo, tenho 42 anos. Minha primeira experiência com a área contábil foi aos 16 anos, tá? Quando eu entrei no escritório como estagiária, fiquei 18 anos na área, depois de um certo tempo,
Foi muita decepção, estava muito desmotivada, não era aquilo que eu achava que era contabilidade. Eu parei por 5 anos, então eu decidi que eu ia voltar. Foi onde eu encontrei no YouTube aquela semana gratuita do Maestria Contábil. E eu achei interessante a didática e o que ele falou, mudança de nível. Aquilo ali me chamou a atenção, a mudança de nível. E para mim realmente foi uma mudança de nível. Eu entrei no curso em fevereiro de 2021, quando foi em maio, com muito incentivo, com muitas pessoas de exemplo muito bom dentro da nossa comunidade. Eu falei, eu vou abrir o meu também. Eu abri meu escritório em maio de 2021, com 2 meses. Porém, com as aulas que tem na plataforma, com a segurança que nos dá de falar com o cliente, da certeza daquilo que a gente está falando. Hoje eu posso dizer para vocês assim, eu vivo da contabilidade, montei meu escritório, então aquilo ali, aquela mudança de nível eu tive, não foi uma propaganda só não, foi na minha vida mesmo uma mudança de nível. Quando a gente vem, sai da faculdade, a gente acha que tudo é perfeito, tudo se encaixa, e de repente a gente se depara com 1001 coisas, com 1001 travas, que a gente não sabe resolver. Quem está buscando uma mudança de nível, quem está buscando se atualizar, ter segurança naquilo que fala, eu falo, vale a pena o investimento. Porque eu não tive gasto, eu tive um investimento na minha área profissional. Então eu deixo aqui meu conselho. Invista, não é gasto, é um investimento. Está no grupo de mentoria na contabilidade do Brasil. Sem a mentoria, com certeza eu não teria dado esse pontapé, não teria tido a coragem de abrir meu escritório de contabilidade. E foi fantástico, foi um divisor de águas para mim, foi o que me impulsionou a tomar a decisão, sair da minha zona de conforto e abrir meu próprio escritório de contabilidade. Meu nome é Aline, tenho 43 anos, resido na cidade de Bombinhas, litoral de Santa Catarina, e conheci a contabilidade no Brasil no ano de 2020. Na ocasião, eu ainda trabalhava em uma contabilidade onde eu fiquei quase durante 7 anos, então eu tinha muita vontade de ter meu próprio escritório de contabilidade, porém sentia receio de não dar conta, de não conseguir me manter atualizada. E através das aulas, da primeira aula que eu vi que foi no YouTube, né, me passou muita segurança. A didática que o professor Arthur passa, assim, é muito específica e muito fácil de se entender. Então, eu resolvi contratar a mentoria, a Maestria Contábil. E foi fantástico, foi um divisor de águas para mim. Foi o que me impulsionou a tomar a decisão, sair da minha zona de conforto, né, do trabalho onde eu estava, e abrir meu próprio escritório de contabilidade. Hoje eu tenho uma cartela de clientes muito boa e eu sou eternamente grata. Sem a mentoria, com certeza eu não teria dado esse pontapé, não teria tido a coragem de abrir meu escritório de contabilidade. Porque com a mentoria a gente sabe que a gente tem as aulas semanais, a gente sabe que tem os tira-dúvidas. No tira-dúvida a gente aprende muito mais com as dúvidas dos nossos colegas do que com as nossas dúvidas muitas vezes. Então é fantástico. Só tenho a agradecer, tenho certeza que sem a Maestria Contábil eu não teria tomado essa decisão de abrir meu escritório e hoje eu estou muito contente, sou muito grata mesmo, muito grata ao professor Arthur. Foi o dinheiro mais bem investido da minha vida, porque o professor é muito top. Quero também aqui compartilhar com o senhor o prêmio que eu ganhei aqui, ó, na minha cidade, na minha categoria aqui, ó, como os melhores do ano. Olá pessoal, me chamo Railda Abreu, tenho 40 anos, sou contadora, e moro no interior da Bahia, chamada Euclides da Cunha. Tenho um escritório há exatamente 4 anos e, como todos os colegas sabem, que é muito diferente a prática e o dia a dia na contabilidade. Tudo começou quando surgiu uma dúvida de um cliente. Veio aqui e me perguntou, só que eu não sabia responder. Então, entrei em contato com um colega meu, né, também contador, e falei com ele. O cliente veio me perguntar sobre isso e isso, e ele logo me respondeu, colega, eu não sei, mas eu sei quem pode te ajudar. Eu faço um curso mentoria, né, com o professor Arthur, e ele tira todas as dúvidas, tem lá o dia de tirar dúvidas. Então é muito bom, vai ser muito bom para você fazer esse curso, vai lhe ajudar muito. E assim eu fiz. Eu peguei, fiz minha inscrição e logo comecei na primeira semana, já consegui tirar minhas dúvidas e resolver essa questão com o meu cliente. Que o professor, ele tira dúvidas e ele mostra a base legal.
Ele não disse a resposta solta, o que nos dá mais segurança até para a gente poder conversar com o nosso cliente, o que passa também essa segurança para o cliente. Foi o dinheiro mais bem investido da minha vida, porque o professor é muito top. É muito didático a aula, eu não perco nenhum dia. Não deixa a gente sair com dúvida. Quando a gente, mesmo que a gente entendeu, que o senhor percebe que a gente não entendeu, o senhor volta tudo de novo e explica tudo novamente. É difícil hoje a gente encontrar um professor assim, com tanta dedicação igual o senhor. Então venho aqui agradecer, que você continue sempre nos ajudando, tá lá sempre de prontidão para nos ajudar. Obrigada e fique com Deus. Um abraço. A maestria foi um dos melhores cursos que eu fiz até hoje. Ali a gente tem todas as atualizações, tudo que for atualizando a gente tem em tempo real. Nenhum chegou tão fundo assim como esse, né, de abrir todos os processos ali que precisa fazer lá por dentro de tudo, foi assim o mais completo. Meu nome é Fátima Gonçalves, eu tenho 40 anos, eu falo de Guaratuba, Paraná. Eu já tenho um escritório também físico estabelecido desde 2009, então assim que eu me formei eu já abri o escritório. Então as maiores preocupações antes da mentoria era a questão de ter certeza do que estava fazendo, né? Se de fato aquilo estava correto, se não estava correto, porque você procura num lugar, pesquisa no outro, nunca te dá o fato 100% de como tem que ser, de como deve ser, né? Então, essa era a maior dificuldade. Quando eu vi o professor Arthur falando pela primeira vez, nossa, foi um diferencial assim que eu nunca tinha visto antes. E olha que eu já fiz muitos cursos, então igual aquele ali, nunca, isso que era gratuito, então eu não tinha ainda visto nada parecido. Aí o ano passado eu consegui. Ele fez um evento também, e nesse evento, pelo YouTube ali, eu consegui entrar na maestria. Eu estou há um ano, né? Eu pretendo renovar para o ano que vem novamente. E não quero sair mais, né? Porque a maestria foi um dos melhores cursos que eu fiz até hoje. Ali a gente tem todas as atualizações, tudo que for atualizando a gente tem em tempo real. Vocabulário é um vocabulário simples, é um vocabulário que a gente consegue entender, não é aquele juridiquês, né? Então, assim, tudo com um fácil entendimento. De coração aberto, que eu digo que é um curso que vale muito a pena, o professor é espetacular. Eu fiz vários, eu nunca vi um professor tão dinâmico, com uma linguagem tão fácil de entender. Esse foi o meu primeiro ano de mentoria e espero que seja o primeiro.